Salve, salve, galera. Muito boa tarde. Aqui quem fala é Júnior Saquete para mais um Siglocast, podcast que é por dentro de tudo que acontece no mercado financeiro. Vamos para mais um episódio bônus. Hoje aí com uma figura excelentíssima no mercado financeiro, mas antes de apresentar ele, vamos apresentar nossos anfitriões também. Heber, como é que tá Itajaí, brother? Meio nublado por aí, cidade da chuva? Fala, Júnior, beleza? Boa tarde. Hoje amanheceu bonito, mas agora resolveu chover, mas a chuva é bom que dá uma refrescada aí. Mas hoje o importante é que nós estamos com um convidado especial aí, o papo vai ser super, super divertido aí. Cara, aqui em Tubarão, pela primeira vez em 2 semanas, o ar-condicionado está no 20 e não está no 16, cara. Então, assim, tá bem fresquinho por aqui, tá? Só para ter uma ideia. Gê, como é que tá aí em Floripa, brother? Tudo certo? Tudo certo, também deu uma chuvinha faz umas 2 horas, choveu bastante na verdade, mas agora o tempo deu uma firmada, mas enfim, vamos para mais uma live, para mais uma conversa bacana aí com uma fera aí do mercado, que vai tirar muita dúvida aí de gente que quer saber como é que funcionam as criptomoedas, né? Vamos lá. Cara, então por último aqui, vou apresentar, fazer um breve comentário, depois o Samir vai se apresentar também, mas rapidamente. A gente está com o Samir Kerbaj, ele aí é CTO da Hashdex. Hashdex é uma gestora que tem alguns fundos de criptomoeda que são comercializados pela XP também. E o Samir veio para dizer assim, pô, criptomoeda não é regulamentado, fundo de criptomoeda é regulamentado, que é isso, cara? O pessoal não está entendendo direito, a gente veio dando pau, que Bitcoin não é assim, depois o fundo. Samir, faz aí um breve comentário, como é que é a tua carreira, rapidamente, e depois já começa explicando aí o que é esse índice, o NCI, que a Hashdex acompanha alguns fundos, depois vamos entrar nos detalhes de cada um deles. Valeu, Júnior. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, tá? É um prazer conversar com vocês e esclarecer um pouco das dúvidas, aí, explicar um pouco desse nosso mercado que é tão novo, né? Assim, tem um potencial muito grande, mas, por outro lado, tem várias dúvidas ali que o pessoal sempre fica, então é um prazer aí bater um papo com vocês. Um pouco sobre mim, eu sou, como você falou, sou CTO e sócio aqui da Hashdex. Estou na Hashdex desde o comecinho, a gente estruturou a gestora em 2018. Minha carreira toda é de tecnologia para o mercado financeiro, então já trabalhei com Quant, com High Frequency Trading, já trabalhei no projeto para criar uma nova bolsa de valores aqui no Brasil, então fiz bastante coisa ali, principalmente em tecnologia de negociação eletrônica. Ao longo do tempo fui me apaixonando por cripto, eu comecei bastante cético, assim, eu conheci Bitcoin especificamente em 2011, li ali o paper do Satoshi Nakamoto, ali, que é basicamente o paper que descreve a tecnologia do Bitcoin. Eu, como um bom engenheiro de computação, achei genial o negócio, mas fiquei pensando, não, o mercado financeiro nunca vai adotar isso, é dinheiro de nerd, esse negócio nunca vai pegar. E aí, ao longo do tempo, fui me mantendo cético, até que em 2016 ali, eu comecei a estudar a tecnologia de blockchain, mais até para ver como a gente conseguia implementar isso no mercado financeiro tradicional, né? Assim, a tecnologia de blockchain especificamente, não o Bitcoin. E aí eu fui conhecendo melhor por dentro e aí fui me apaixonando e vendo que assim, isso é um movimento sem volta, né? Até que eu tive a honra ali de conhecer o Marcelo, que é o fundador aqui da Hashdex, e bem no comecinho eu entrei na Hashdex e é isso. Hoje eu faço parte do comitê de gestão aqui na empresa, trabalho bastante com produtos, desenvolvimento de tecnologia, educação, então esse é um pouquinho da minha história aí. Pô, essa construção da ATS Brasil, né, que é uma nova bolsa de ações, depois no final a gente sempre gosta de curiosidade, essa, cara, vou te confessar que eu não sabia nem que existia, tá? Mas depois tu vai dar esse feedback. Eu tava reparando aqui a questão do NCI, é o índice que vocês utilizam para a parte dos fundos da Hashdex. Tem alguns fundos que são comercializados conosco, o Discovery, um pouco mais conservador, o Explorer, meio termo, o Voyager, que se fala? Voyager também, 100% no fundo. E tem um novo que entrou essa semana, faz um tempo na XP, que é o 100% full Bitcoin full, ali. Né? O full. E tem um que depois vai ficar por último, que é aquele do ouro, cara. Aquele do ouro ele não está disponível para a gente ainda, pode ser que futuramente entre. Quer dizer, a gente faça um apelo, peça aí para jogar esse podcast para a XP. Se é uma galera que quer comercializar, quer bater fundo. Então, assim... Ô, Júnior, já visse a camiseta do Samir? Olha só.
Será? Compradaço. Já dá para entender o nível, né? Dá para saber em qual dos três que ele está aplicando, né? Para quem vai nos ouvir né, enfim, não vai assistir o vídeo, enfim, porque a gente também está gravando para justamente colocar no YouTube, né? Camiseta do Samita In Vol We Trust, né? Na Vol acreditamos. Cara, em cima dele daqui, na sigla comercializamos, tá? Só para deixar claro aqui em cima. Foi tudo meio programado, a ordem de entrada de cada um de vocês para ficar mais ou menos desse patamar. Samir, explica um pouquinho para nós o que é esse Nasdaq Crypto Index. Hoje ele tem um valor de mercado de 1,4 trilhões de dólares, mais ou menos, e vai ser comercializado, já foi comercializado na Nasdaq, já está rodando esse ETF. Como é que funciona? É só um ETF criado para acompanhar esse índice? Eu vi que ele tem uma composição, claro, Bitcoin é que todo mundo conhece, que o pessoal, para te ter um mês atrás, a gente fez aí no começo do mês uma live com o Lorenzo também sobre Bitcoin, uma parte mais técnica do que Bitcoin, criptomoedas, explicou que tinha Ethereum e várias outras criptomoedas. Mas o que foi o índice? Como é que surgiu? Como é que a Hashdex criou essa ideia de pegar esse índice, começar a utilizar nos fundos? Dá um briefing para nós aí como é que funciona essa parte. Legal, claro. Então, o Nasdaq Crypto Index foi um índice lançado recentemente pela Nasdaq, tá? Ele foi construído com base no índice da Hashdex, no Hashdex Digital Assets Index, certo? E os nossos fundos fizeram uma transição, né, uma migração ali para seguir os fundos da Nasdaq, justamente para dar mais um nível ali de segurança para os investidores, de que tem um administrador independente que está calculando e que está rebalanceando o índice, né, e cuidando da metodologia. Tá? E, como te falei, o índice da Nasdaq, né, o Hashdex Digital Assets Index, foi criado pela gente em 2018. A Hashdex ela existe para fazer uma ponte entre o mercado financeiro tradicional e esse mundo novo de cripto. Tá? E aí, nessa ponte, conseguir fornecer um acesso que seja simples, seguro e regulado para qualquer pessoa, né, assim, desde o pequeno investidor de varejo, ali, a partir de R$500, até o grande investidor institucional, o fundo de pensão, o family office, né, e os gestores ali multimercado. Todos eles vão, através da Hashdex, uma forma simples, segura e regulada de acessar esse mercado de cripto. E aí, quando a gente criou a Hashdex, a gente tinha aquela opção, como vai ser essa exposição, né? O que a gente vai fazer? E aí o que a gente decidiu, assim, como a gente acredita muito nesse mercado, a gente decidiu criar uma metodologia que pudesse representar a evolução desse mercado e que ela fosse dinâmica, né? Que o índice ele crescesse, ele se desenvolvesse à medida que o mercado vai se desenvolvendo. Então, ao invés de ir para um índice que é só Bitcoin, ao invés de ser um produto que é só Bitcoin, ou um produto que tem uma gestão ativa, né? Que a gente acha que ainda é muito cedo, o mercado ainda está amadurecendo, o mercado de cripto ainda tem muita coisa nova, assim, não tem teoria de valuation ainda, alguém ainda vai ganhar um Nobel por conseguir uma teoria de valuation para cripto, mas ainda não existe. Então, a gente decidiu criar essa metodologia, uma metodologia muito sólida, que ela consegue filtrar realmente os ativos, né, que têm um maior valor de mercado, que tem uma liquidez muito alta, que são negociados em ambientes que são regulados, né, que tem solução de custódia também, que consegue ser regulada e consegue ser institucional, né, consegue oferecer acesso seguro para todo mundo. Então, esse é o grande diferencial desse índice. Ele consegue filtrar um universo de... Hoje tem mais de 5.000 criptoativos, né, a maioria deles não tem valor, né, são experimentos, alguns são golpes, né, tem muita coisa nesse mercado. Então, ele consegue filtrar esses mais de 5.000 criptoativos a cerca de 50, 60 ativos que são elegíveis, e aí dentro dele os ativos que têm alto valor de mercado e liquidez. Certo? Então, é um filtro que realmente, assim, é um produto que consegue filtrar bastante e ele tem um rebalanceamento trimestral. Então, a cada 3 meses, a Nasdaq, que agora no caso que é administradora desse índice, ela faz um processo de reavaliação do mercado e aí novos ativos podem entrar ou sair de acordo com a dinâmica do mercado. Então, o legal disso é que a gente acredita que o mercado de cripto está só no começo, né? Que a gente provavelmente vai ter ali vários ativos, né? Assim como hoje na Bolsa, aqui no Brasil, a gente tem dezenas de empresas, lá nos Estados Unidos a gente tem centenas ou milhares de empresas que são gigantes e trazem muito valor para a sociedade. A gente acredita que isso vai acontecer com os criptoativos também. E esse índice, o NCI, vai estar pronto para evoluir naturalmente. Então, se ao longo do tempo, né, a gente tiver mais criptoativos com valor de mercado relevante e com participação relevante no mercado, né, agregando valor para a sociedade, eles vão naturalmente entrar no índice, é um índice dinâmico. Tá? E se, por outro lado, o Bitcoin sobressair
e for realmente o maior de todos, ele vai continuar sendo refletido no peso do índice. Tá? Então, é uma metodologia dinâmica que a gente acredita que é a melhor forma para você ter essa exposição no longo prazo, tá? Pensando em horizontes longos. Então, basicamente esse aí um pouquinho da metodologia do índice. Então, ele é como se fosse um Ibovespa de criptoativos. Tá? A metodologia, até se você olhar, é até similar em alguns aspectos. Tá? Então, à medida que o mercado brasileiro se desenvolve e tem mais empresas listadas de valor mercado relevante, o número de ativos no índice Ibovespa vai aumentando. Né? Se o mercado brasileiro também vai mal e vai se consolidando em poucas grandes empresas, o índice Ibovespa vai reduzindo o número de ativos. Mesma coisa. Então, o NCI é como se fosse o Ibovespa ali dos criptoativos. E aí, em cima desse índice... Desculpa, pode falar. Esse rebalanceamento é vocês que fazem aí pela Hashdex ou hoje é a Nasdaq ou é automático, uma fórmula, elegível, não elegível? Boa pergunta. Esse rebalanceamento ele é documentado num documento de metodologia do índice. Tá? Então, ele é sistemático e ele é bem claro, não tem subjetividade. Né? São critérios bem objetivos e transparentes. Até janeiro, era a Hashdex que fazia todo esse processo de rebalanceamento e aqui era tudo automatizado. E a gente fazia isso no índice HDAI, né, no Hashdex Digital Assets Index. Depois do lançamento da Nasdaq, né, e agora com o índice NCI, todo esse cálculo, todo esse rebalanceamento é feito exclusivamente pela Nasdaq. Então, o investidor tem mais esse nível de tranquilidade, ele sabe que existe uma independência entre o gestor e o administrador do índice. Né? Então, esse trabalho hoje é 100% feito pela Nasdaq. Show. Ô, Samir, olha só, queria puxar uma pergunta aqui para ti e até aproveitar essa tua introdução que tu fez, né, que, poxa, eu era cético com Bitcoin, né, não acreditava e tal, e aí tu começou agora a falar um pouco da evolução que o Bitcoin está tendo no mercado financeiro. E aí eu queria, bom, enfim, se tu puder dar algum tipo de spoiler em relação ao teu pensamento, né, quais seriam os próximos passos da evolução, não só do Bitcoin, das criptomoedas, o que elas podem trazer de benefício para a sociedade? Legal. Então, assim, o Bitcoin é o mais famoso, o mais popular ali dos criptoativos, e ele está no momento da história em que ele tem, assim, que ele está no momento da história para mostrar que ele veio, né? Assim, o Bitcoin ele tem esse papel de ser um ouro digital, né? Assim, uma reserva de valor ali 100% digital. Uma analogia que eu gosto de falar é que o Bitcoin é como se fosse para aquelas pessoas que perguntam o que é o Bitcoin, né? Assim, Bitcoin é como se fosse uma barra de ouro que você consegue transferir para qualquer lugar do mundo na velocidade da luz, tá? Então, é isso, o Bitcoin, tá? Uma reserva de valor, né, uma barra de ouro, você consegue mudar para qualquer... É muito mais eficiente que o ouro. Então, ela tem uma tendência natural que vinha acontecendo ao longo dos anos de se consolidar como uma reserva de valor, e aí, com isso, ganhando valor de mercado e ganhando adoção, né? Cada vez mais pessoas que estão se preocupadas em proteger parte do seu patrimônio de inflação, né? Assim, ou de desvalorização de eventos mais estranhos ali no mercado. Então, já existia essa tendência. A gente achava, se você perguntasse ali em 2019, eu provavelmente falaria que, olha, isso é uma tendência de longo prazo, deve acontecer no horizonte de 10, 20 anos, assim como foi a internet. Aí veio o Covid, né, assim, deu aquela crise, balançou tudo, mudou todos os paradigmas, agora está assim, tá todo mundo remoto, né? A gente está fazendo esse podcast remoto, se não fosse o Covid, provavelmente a gente estaria juntos ali numa sala conversando. Então ele mudou completamente a sociedade, né? A transformação digital trouxe isso. E além da transformação digital, né, das pessoas se acostumarem a ter a maior parte da sua vida digital na internet, que já vinha acontecendo, mas acelerou bastante, teve esse cenário macro dos bancos centrais dos países desenvolvidos, especialmente os Estados Unidos, imprimindo uma quantidade recorde de dinheiro. E aí, quando eles fazem isso, né, para evitar os efeitos negativos do lockdown, da pandemia, né, e da redução da atividade econômica, eles acabam criando um risco de um potencial de inflação futuro nos Estados Unidos, né, que pode depreciar o valor do dólar. E aí os investidores naturalmente começaram a pensar, caramba, eu preciso me proteger de um potencial cenário desse. E começaram a olhar as opções que eles tinham na mesa. E eram poucas, né? Assim, a gente está vendo o mercado de ações, por exemplo, nos Estados Unidos está crescendo bastante. As pessoas estão usando aquilo como alternativa a ter ativos rendendo juros negativos, né? Hoje tem trilhões de dólares em títulos públicos que têm os juros negativos, né? Assim, que é reserva de valor melhor que essa de você pagar o governo para ficar com seu dinheiro, né? Basicamente isso que você faz quando você coloca seu dinheiro no título público que tem um juros real negativo.
E que ironia, isso aconteceu até no Brasil, né? Até no Brasil agora a gente tem títulos públicos, né, assim, que estão dando uma taxa real negativa, né? O Brasil, o país dos rentistas, né, o país dos juros altos, agora está com juros negativos. Então esse movimento trouxe para o mundo inteiro, e o mundo inteiro preocupado de como se proteger, né? Aí alguns investidores começaram a ver o valor do Bitcoin nisso, né? E começaram a ver o Bitcoin como alternativa, uma das proteções. E como o Bitcoin ainda é muito pequeno, o potencial de valorização é tão alto, que caso esse cenário, né, de proteção se materialize, um cenário que o ouro teria uma performance boa, o Bitcoin, por ser muito pequeno ainda, ele pode se valorizar com ordens de grandeza a mais do que o ouro valorizaria. Porque além obviamente, do beta ali com o ouro, ele vai ter uma expansão do mercado, né, o crescimento na adoção. E o Bitcoin é extremamente escasso, né? Assim, ele tem característica de ser escasso, né? Como eu te falei, esse ouro digital. Então, alguns investidores começaram a ver isso. O primeiro deles, ano passado, foi o Paul Tudor Jones, né? Que é um dos grandes investidores ali do século XX. E ele escreveu uma carta para os cotistas dele, né? Que a partir dali ia começar a fazer investimento em Bitcoin, obviamente investimentos pequenos, com o objetivo de ser uma proteção, né? Então ele estava fazendo alocação em ouro e um pouquinho em Bitcoin. E a partir dali, outros investidores começaram a entender, começaram a estudar e começaram a ver esse potencial, culminando até agora, assim, recentemente, com o anúncio da Tesla, né? Que ia colocar parte do caixa dela. Então agora a gente tem essa tendência nos Estados Unidos de realmente as empresas colocando caixa em Bitcoin, né? Que é um negócio que seria completamente absurdo se a gente falasse isso em 2019, né? Então, cara, era isso que eu ia te perguntar. Quando eu te conheci através de outro podcast também, tava comentando ali que estava começando a entrar até falar do Luiz Truberg, comentou sobre Bitcoin, a gente foi falando sobre isso. E agora, 15 dias, eu perguntava a ti, cara, qual a tua opinião sobre essa entrada do Elon Musk ali? Sabe, mais uma puxada de valor para cima, porque sabe que ele tem, querendo assim, ó, ele tem um poder muito grande. Eu estava lendo algumas questões, interrompendo um pouquinho sobre essa parte de gestão. Disseram que, cara, se o Elon Musk, supondo, morrer, a Tesla acabou, porque o pessoal está comprando mais a Tesla por ele do que pela própria Tesla que porque o cara é visionário, o cara tem umas ideias meio loucas. Será que essa entrada dele no Bitcoin foi uma coisa para, tipo, ó, vou entrar para tocar essa moeda lá para cima mesmo, e realmente eu acho que ele viu o valor tecnológico, a ideia do Bitcoin, a ideia é muito boa. A ideia em si, a ideia do blockchain, a ideia do Bitcoin, o Satoshi Nakamoto lá, que eu não sei, cara, pode ter sido qualquer pessoa, pode ser até vocês da Hashdex, que é o pool aí que comercializa. Quem disse que não, né? Cara, será que o Sami é o Satoshi? Cara, a gente tem mais uma camisa da Hashdex também agora, que tem escrito I am Satoshi, né? A gente vai distribuir pro pessoal também. Cara, que assim, ó, pô, o primeiro fundo aí que começou a trabalhar criptomoeda, ninguém quer se identificar, tem um S ali de Samir. Cara, se teu nome fosse com N, eu te... fudeu, era tu mesmo, com certeza. Mas o que tu acha aí da Tesla, do Elon Musk, dessa parte aí? Que tu começou a introduzir, então, eu vou só terminando a parte da... Legal. Então, primeiro, assim, contexto macro, assim, empresas investindo em Bitcoin. A princípio parece um negócio absurdo, assim, um negócio bizarro. Assim, como você pega a caixa de uma empresa e coloca num ativo que tem esse nível de volatilidade, né? Um ativo que tem muita atividade especulativa. E isso está acontecendo nos Estados Unidos porque as opções que eles têm são pequenas, né? O que a gente faz aqui no Brasil quando a gente quer se proteger contra a desvalorização do real? Né? Assim, o que uma empresa, a tesouraria de uma empresa faz aqui no Brasil? Ela compra basicamente dólar, né? Assim, quando quer proteger contra a desvalorização do real. Qual opção que o americano tem? Né? Assim, são poucas, tá? As opções que eles têm. E a maioria delas envolveria um comprometimento de caixa grande. Tá? Então, o Bitcoin ele surge, por ter essa volatilidade alta, ele surge como uma proteção barata, ele é como se fosse uma opção bem fora do dinheiro ali. Então, ele coloca um pouquinho do caixa da empresa em Bitcoin e ele pode se beneficiar bastante num cenário de inflação. Tá? Então, isso tem acontecido. O Michael Saylor, lá, que é o CEO da MicroStrategy, foi o primeiro a fazer isso publicamente. Depois ele fez um playbook, né, assim, justamente ensinando empresas que queiram colocar parte do seu caixa em Bitcoin, o que elas devem fazer. E, segundo ele, agora assim, ele tem falado com dezenas ou centenas de CFOs de empresas listadas americanas. Tá? Então, eu acho que é uma tendência que começou no passado e que deve aumentar ao longo do tempo. A gente tem cada vez mais empresas utilizando realmente, fazendo uma alocação estratégica pequena em Bitcoin para proteção.
tem outras empresas, por exemplo, como o PayPal e a Square, que de fato vão usar o Bitcoin, né, como uma ferramenta de pagamentos, né, para os seus usuários. Então, tem esse case também, né, de você comprar Bitcoin agora que está barato, porque ele vai fazer parte, vai ser basicamente um insumo da operação da sua empresa, né? Então, eu acho que é uma tendência que deve se consolidar nos próximos anos. Agora, quanto ao Elon Musk especificamente, ele é um personagem muito controverso, né? Assim, eu particularmente não concordo com tudo que ele faz e principalmente a forma que ele faz. Então, assim, acho que apesar de ser muito controverso, ele é um gênio, né? Então, isso é uma coisa que a gente não consegue disputar, assim, a genialidade dele. E talvez uma das coisas que ele conseguiu enxergar é que qual vai ser a moeda que vai operar em Marte? Certamente não vai ser o dólar, né? Não vai ser o papel moeda, você não vai levar papel moeda para Marte. Então, eu acho que nesse ponto aí ele pode ser visionário. Eu não tinha pensado nisso, cara. Olha, nem eu, e pior que faz sentido, cara, isso que ele tá falando, né? Faz todo sentido. Pô, assim, ó, vamos criar. Se a gente for conversar sobre ele aqui, parece uma conversa de gente retardada, assim, né? Então, sei lá, tomaram algum chá de cogumelo e começaram a falar as ideias dele, né? Exatamente. Mas, cara, ele quer povoar Marte. Ele quer povoar Marte. Pô, ele vai ser a primeira pessoa nisso. Quem vai levar? Tá certo, levar dólar não, levar Bitcoin. Exatamente. E se ele não criar uma cripto dele mesmo para levar para lá, né? Exatamente. É bem mais leve que uma barra de ouro que papel moeda. Sim, não precisa levar nada, não precisa fazer nada disso aí. Então, assim, eu tava vendo aqui, até falei da parte de curiosidades, e pra gente dar uma entrada aqui, dar uma descontraída um pouco. Não sei se vocês. Hoje, os computadores normais aí que mineram Bitcoin, a gente até viu que antigamente minerava computador normal, hoje em dia são supercomputadores para minerar, acho que ninguém mais consegue minerar em casa com computador normal, tem que ser mais ou menos computadores mais... Tem até uma empresa com ações na Bolsa Americana que só minera criptomoeda, né? Uhum. Para ter uma ideia, então, assim, é uma pergunta bem básica, eu acho que essa você também não vai conseguir responder, porque eu também descobri agora. O computador que mandava os hashes, que se fala, para os cálculos por segundo lá, na época de Apollo 11, quando pousou na Lua, quanto tempo ele demoraria para minerar um Bitcoin? Caramba! Acho que provavelmente, eu diria talvez centenas ou milhares de anos, eu não sei. Cara, 1 bilhão de vezes maior do que a idade do universo para minerar um Bitcoin. Tipo, a idade do universo nem sei qual que é agora, assim, que o site a gente mandou assim, mas, cara, deve ser milhares de anos, assim. Olha, pô, na época o computador do Apollo era uma revolução da época, e hoje, realmente, como a tecnologia passa para trás e o pessoal está mudando bastante. Mas, assim, Samir, uma pergunta, estava acompanhando aqui alguns... Mas nesse ponto que você falou, eu acho que isso é um aspecto muito importante para a gente entender sobre tecnologia. Assim, a tecnologia ela evolui de forma exponencial. Certo? Com certeza, naquela época, o computador da Apollo 11 era a coisa mais avançada que existia na humanidade, e as pessoas achavam que em 10 ou 20 anos existia alguma coisa marginalmente melhor do que aquilo. Né? Assim, ninguém ia imaginar que a gente ia estar com o celular, né? Assim, o celular na nossa mão, ia ter uma capacidade de processamento talvez milhares de vezes do que o computador da Apollo. Né? E isso aconteceu com os microcomputadores na década de 80, aconteceu com os computadores... os computadores na década de 80, aconteceu com a internet nos anos 90, aconteceu com os smartphones nos anos 2000 e está acontecendo agora com cripto. Tá? Então, assim, tecnologia nova, ninguém entende, é um negócio para poucos nerds ali, que ao longo do tempo isso entra na nossa vida e a gente nem sabe que está usando. Assim, então, hoje a gente usa a internet, a gente está falando aqui via Zoom ao vivo, a gente pode estar em qualquer lugar do mundo em tempo real sem exatamente saber como funciona esse protocolo que a gente está falando por trás, né? Isso há alguns anos atrás, há 10 anos atrás, era coisa de nerd, entendeu? Só quem usava era aqueles early adopters ali, hoje está na mão de todo mundo. Então, cripto vai ser a mesma coisa. Daqui a 10 anos a gente vai estar usando cripto na nossa vida sem nem saber que é cripto, entendeu? Eu estou fazendo um pagamento aqui, estou no meu celular fazendo um pagamento e isso não interessa. Meu imóvel vai estar registrado como um ativo emitido numa blockchain. Para mim, a diferença é que ao invés de ir lá fisicamente no cartório, ter que assinar um papel e fazer toda aquela burocracia e pagar uma fortuna em taxa de cartório, eu vou simplesmente abrir meu app e fazer uma transferência quando eu preciso fazer uma transferência no meu imóvel. Tá? Então, a tecnologia ela vai mudar nossas vidas sem a gente nem perceber. Quando a gente vê, a gente está aqui
no Zoom, remoto, né? Assim, com nossa vida completamente E digital. o mais louco é pensar que se a gente for considerar a tecnologia como um todo, né, a gente vai considerar o gráfico exponencial desse avanço da tecnologia, nós já estamos na parte que a curva está quase vertical, né? Então, pô, agora Exatamente. daqui em muito pouco tempo o negócio vai mudando muito rápido e não tem nem como imaginar como que a gente vai estar daqui 10 anos, porque a nossa curva já está vertical, né? Exatamente. Samir, um pouco antes de entrar, terminando esse assunto, a gente está na parte de fundos aqui para tirar um pouco de dúvida o que é o fundo, como é que não é, que até porque a gente está realmente tá fazendo parte da carteira dos nossos clientes, a parte de criptomoeda, a gente está realmente colocando o fundo na carteira, está performando legal, é o fundo que a gente coloca mais como proteção, a gente vai entrar nesse detalhe. Mas falando de tecnologia, esse assunto surgiu esse final de semana com meu pai, que, pô, é meu maior espectador, ele vai ver essa live logo em seguida que a gente postar, ele vai estar lá já no YouTube já vendo. E eu perguntei para ele tem 63 anos, 63 ou 4, alguma coisa assim. Aí, eu disse, tu lembra na época, cara, tu era novo e contando que tinha lá um carro, o ar-condicionado, tu imaginou que tu ia estar no celular, que vendo um vídeo, ligando para alguém? Ele disse, cara, eu nunca imaginei. E assim, ele não passava, porque assim, a gente nasceu com isso, não. A gente, pô, na década de 80, 90, a gente pegou já um pouco mais de tecnologia. Na época dele, cara, nem TV tinha. E hoje ele pode ver 500 canais, um canal na sala, um canal no outro, ver vídeo no celular. E, cara, ele tá vindo e cada vez mais, pô, o Pix, eu até vergonha falar, né? Fui bancário a vida inteira, mas minha mulher aprendeu a usar Pix antes que eu, cara. E eu não sabia nem usar. Como é que faz? Fui fazer a primeira vez ali. E, assim, tudo que é novo gera... Tudo que é novo gera... Fica um pouco receoso, pô. Na época do e-mail, cara. Pô, o que é o e-mail? Como é que surgiu o e-mail? O MSN. Pô, o WhatsApp. Eu lembro quando veio o WhatsApp. Eu trabalhava numa loja de imóveis que vendia celular. Teve aquele primeiro celular que era o teclado QWERTY, que vinha do BlackBerry. Depois veio um Samsung, que era meio touchscreen, meio normal. Cara, e foi vindo, a gente foi se adaptando automaticamente, cara. Assim, uma coisa que naturalmente tu vai indo, vai fazendo, vai... Pô, cara, minha avó tem 85 anos e pega Uber, cara. Tem um aplicativo. Então, assim, cara, pô, ela mais do que ninguém, eu acho que viu a energia elétrica surgir, não, tô brincando, mas ela entrou nessa parte. Então, acho que assim, como tu comentou, a cripto, ela vai chegar um momento que ela vai começar a entrar, a gente vai começar a pagar as coisas, pô, essa ideia tua, tu comentou sobre cartório, claro, vai vir aquele impasse dos cartórios perder valor e tudo mais, essa questão, vai vir muita questão de valor, de perder mercado, que nem a coisa do carro elétrico, petróleo, então tem toda essa questão. Mas eu acho que realmente a gente vai chegar um momento que a gente vai pagar tudo. Até no podcast estava fazendo o outro que tu fez lá com o pessoal do Stock Pickers comentando sobre o pagamento de streaming, de TV. Porra, achei aquilo sensacional, cara. Se rola... Eu pago 5 streaming lá em casa, cara. Eu não vejo quase nenhum por dia, tá ligado? Exato. Se poder pagar por hora, porra. E aí, eu acho que nessa linha tem uma teoria que a gente acompanha muito, que é de shift geracional. Assim. Tem uma geração... Hoje, quem controla o dinheiro é uma geração que não viu a internet, que cresceu sem internet, depois teve que se acostumar e teve que se adaptar. São essas pessoas que controlam o dinheiro, tá? Assim, que são os grandes gestores de fortuna, né? As pessoas que têm um grande patrimônio, onde aquelas pessoas acima de 45, 50 anos. À medida que o tempo vai passando, vai haver uma transição de riqueza dessas pessoas mais velhas que vão se aposentando, vão saindo do mercado, né? Assim, vão transmitindo através da herança para uma geração mais nova. E essa geração, ela cresceu com o conceito de ativo digital na cabeça. Então, quando você vê as crianças hoje, o joguinho das crianças, olha lá o joguinho do seu sobrinho ali, ou do seu filho e tal, ele está jogando um jogo que está cheio de ativo digital. O dinheiro todo lá é digital, é sempre na moedinha que você vai ter que comprar e vai ter que usar dentro do app. A arma, a armadura, né, assim, a roupa, é tudo ativo digital que você consegue trocar, que você vai comercializar. Tem uma mensagem subliminar, né, Samir? É uma mensagem já subliminar aqui. Isso é cultura, assim, é hábito, né? As pessoas vão crescer acostumadas com ativos digitais e acostumadas com esse conceito de que dinheiro pode ser digital, né? Se uma coisa digital pode ter valor, que é uma coisa que a geração anterior não está associando diretamente. Bom, você está me dizendo que esse pedaço de informação, que esse negócio Bitcoin é uma moeda que pode valer mais do que uma barra de ouro? Assim, mas pô, não existe, não tem nada que eu possa tocar, não tem lastro, né? Então,
essas coisas vão mudando, né? E a sociedade vai mudando e a geração mais nova vai estar pronta para utilizar e desenvolver ainda mais essa tecnologia. Então, à medida que o tempo passa, vai ficando só cada vez mais fácil, né, as pessoas adotarem. E às vezes a gente até, pô, eu fico pensando que talvez as criptos não tenham evoluído a um ponto mais extremo do que já está agora, porque justamente falta uma adaptabilidade da nossa parte, né? Pô, eu acho que a Hashdex aí trouxe para o Brasil a vantagem de você conseguir investir em qualquer criptomoeda via mercado formal, né? Até então, pô, fazia parte do nosso discurso como assessor de investimento, falou assim, cara, você não pode fazer uma TED do teu CPF para um CNPJ qualquer e você vai ter que ficar esperando ele te devolver aquele dinheiro, vai da boa vontade dele, vai da boa índole ou não, né? Então, eu acho que assim, talvez o governo nos trave, mas talvez por uma boa questão, né? Mas eu acho que assim, a Hashdex hoje trouxe para o mercado formal e agora mais do que nunca faz muito sentido a gente falar disso, porque hoje a gente tem meios formais de investir nisso, né? Eu acho que isso é o principal, eu acho que é a principal assim, inovação que a Hashdex trouxe para o nosso mercado financeiro. Cara, hoje não tem ninguém que a gente vá conversar ou fazer uma reunião que não pergunte assim, cara, e a tal da criptomoeda? Eles perguntam, parece que meio com medo, sabe? Tipo assim, estou falando de tráfico de alguma coisa legal. Eles olham de que tipo assim, ó, e a criptomoeda? Bem baixinho, cara. Pô, cara, e o que está acontecendo? Que vê noticiário, vê batendo 300 mil, 300 e poucos mil, e Elon Musk, assim, realmente faz sentido essa ideia que vocês têm, essa tese do pessoal mais velho, realmente, a gente conhece, a maior parte dos nossos clientes também são pessoas mais velhos, acho que é o ponto que vai inovando um pouco mais. Agora, assim, como a gente gosta muito de aposta aqui, tá? A gente vive de aposta, todo fechamento tem um bolão que a gente rola de Bovespa. Até o momento a gente provou que o mercado é bem volátil, que quase ninguém acertou. O Jean acertou 3 vezes ali, mas o resto está só batendo atrás. Quanto tempo tu acha que vai dar essa virada de Bitcoin e a gente não vai perceber? Sim, em tempo? Eu chuto uns 30 anos, tá? Então, é muito difícil, cara. Eu te falar, em 2019, se você fizesse essa pergunta, eu falaria esse é 20 ou 30 anos. Depois de 2020, eu já estou com a ideia que, pô, talvez seja 10, 15. Tá? Então, e aí, ano que vem, eu não sei o que mais, que mais o destino nos reserva, né? Então, assim, acho que está cada vez mais fácil. Assim, se você perguntar, cara, como é que foi criar a Hashdex em 2018? Assim, todo mundo achava que eu era maluco, entendeu? Eu conversava com meus familiares, meus amigos, e, cara, você tá maluco para trabalhar com criptomoeda, você é do mercado financeiro. Pô, tá maluco, né? Assim, hoje, cara, já não sou mais tão maluco assim, né? Então, acho que espero que ao longo dos anos eu fique cada vez menos maluco, né? Pelo menos nos olhos dos outros, né? Para mim, eu continuo um malucão. Mas eu acho, cara, eu acho que, como a gente estava falando antes, a tecnologia ela evolui de uma forma exponencial, tá? Então, cada vez fica mais fácil você inovar e construir mais tecnologia, porque você está se apoiando no ombro de gigantes, né? O Bitcoin só foi possível por causa da internet, né? O Ethereum, que é o segundo maior criptoativo, só foi possível por causa do Bitcoin. DeFi, que é uma outra área fascinante de cripto que está surgindo agora, só foi possível por causa do Ethereum. Então, cada vez vai ficando mais fácil você compor soluções e avançando, tá? Então, a gente tem uma tendência, né? A gente, ser humano, tem uma tendência de pensar que o futuro vai ser linearmente melhor, né? Assim, ano que vem vai ser ligeiramente diferente desse ano. Mas a tecnologia faz com que as coisas sejam exponencialmente diferentes, né? Cada ano as coisas evoluem muito rápido. Então, é muito difícil prever quanto que uma tecnologia em quanto tempo uma tecnologia vai se desenvolver, né? Então, que eu chutaria 10 a 15 anos, mas assim, já estou assumindo que eu posso estar errado e pode ser muito mais rápido que isso. Beleza, Ô, quando ô, trocar Samir, isso daí, a gente vai fazer um podcast para informar, tá? Tá anotado aqui. Eu planilho tudo, tá? Tudo quanto é aposta, tudo planilhado e o que tá no nuvem a gente não perde, tá, cara? Vai ficar ali. Daqui a 10 anos você me cobra, né? ô, Samir, até aproveitando que você falou do DeFi aí, né? Se tu puder explicar um pouquinho para o pessoal o que é isso, que eu li esses dias, fiz uma leitura de uma matéria sobre. Se tu puderes falar um pouquinho para o pessoal que está nos ouvindo e também vai nos assistir, que eu acho que é um negócio bem interessante, né? Tá, com certeza. Bom, DeFi é mais dessas inovações tecnológicas que só está sendo possível por causa do blockchain, tá? Por causa dos criptoativos. O conceito dele é básico, assim, é o seguinte: Bitcoin serviu para trazer assim, uma forma de pagamento digital sem necessidade de nenhum intermediário para qualquer um na internet, de forma livre,
24/7, né? Mercado no abre, mercado no fecha, não tem leilão, não tem circuit break, não tem nada, né? E aí veio o segundo criptoativo ali, o Ethereum, né? Que veio com a ideia assim, bom, agora que eu tenho dinheiro digital, que está 100% online e 100% disponível, como é que eu posso programar esse dinheiro? E aí começou esse conceito dos tais smart contracts, né? Que são os contratos inteligentes, que é eu conseguir programar mesmo o fluxo do meu dinheiro. Um exemplo simples do smart contract, eu posso programar que todo último dia útil do mês eu vou transferir dinheiro da minha carteira para a carteira do dono do meu imóvel, certo? E aí eu consigo fazer um contrato de aluguel, um smart contract de aluguel, que quando o dono do imóvel for alugar esse imóvel para mim, ele já vai ter mais certeza, já vai ter mais conforto de que eu vou conseguir pagar. Ele não vai precisar pedir fiador, seguro fiança, porque está escrito no contrato, está escrito em software. E esse contrato ele não vai ser avaliado por um juiz, vai ter a instância, vai ter o custo, tem que contratar advogado, não, ele vai ser avaliado por um software, certo? Que vai executar aquilo ali, vai enforçar a execução daquele contrato. Então não tem discussão, não tem, mas veja bem, achei que era isso, não, o software vai executar e acabou. Tá? Então, criou-se dinheiro programável. Agora que eu tenho dinheiro online e dinheiro programável, o que está surgindo é uma nova infraestrutura de mercado financeiro 100% digital. Tá, então, quando a gente pensa na infraestrutura, a gente chama de legada, né, a tradicional do mercado financeiro. A gente tem a B3 ali como depositária, em cima disso tem a clearing, em cima disso tem a bolsa, né, ali que tem o Bovespa, a BNF, e aí as corretoras acessam, as corretoras por si só são instituições, né, de negociação, são intermediárias, são custodiantes, aí você tem os fundos, as pessoas, o número de intermediários que você precisa para fazer com que esse ambiente seja seguro é muito grande, né? Assim, cada um com seus papéis, isso tudo. Com DeFi, toda essa infraestrutura está sendo construída em cima de software. Então não tem nenhuma empresa, não tem nenhum CNPJ, é só software. Tá? Então você tem a depositária, hoje é a blockchain, né? Como se fosse a camada que você faz emissão e liquidação de ativos. Em cima disso, você tem clearings que fazem gestão de garantia, que fazem essa entrega contra pagamento. Aí você tem bolsas que você pode negociar de forma completamente descentralizada, sem precisar de uma entidade. Então, assim, tudo software. Você está substituindo uma indústria, né, assim, de trilhões de dólares, com milhares de intermediários por software. Tá? E os ganhos que isso vai trazer para a sociedade são imensos. Né? Assim, o ganho de valor, né? Assim, a produtividade que a sociedade vai ganhar, né? O acesso, qualquer lugar do mundo vai também, né, comprar. Samir? Exatamente. Então você vai ter os ativos que hoje são emitidos no depósito. Eu estava brincando do cartório, né? Assim, que vai acabar com o cartório, porque o imóvel vai... Daqui a pouco os ativos que estão na depositária, que a gente negocia na B3, hoje não estão emitidos na blockchain. E aí, ao invés de negociar só num país, e aí eu não consigo comprar... Imagina que eu quero comprar ações lá no Japão, entendeu? A complexidade que é para fazer hoje. Agora, depois que a gente construir essa nova infraestrutura e o mercado se acostumar com isso, eu vou poder comprar ativo de qualquer lugar do mundo. Né? Assim, eu vou estar realmente no marketplace global, que vai abrir várias possibilidades, mas também vários desafios, né? De como é que a gente vai, então, escolher qual ativo investir, né? Ao invés de ter acesso a uma centena ali de opções, você vai ter acesso a talvez dezenas de milhares de opções, né? Então, vai ter esse desafio de o que investir, aonde investir, quanto investir, ainda vai continuar. Mas o serviço de intermediação, propriamente dito, né? De simplesmente você atuar como elo de confiança entre a parte A e a parte B, vai ser substituído por software. Tá? E aí, a indústria financeira, o mercado financeiro, os bancos, eles vão se adaptar a essa realidade, eles vão morrer. Né? Basicamente isso. A mesma coisa que aconteceu com as empresas de comunicação, né, na época da internet, ou elas se adaptaram ou só morreram. Né? O papel, jornal, revista, né? Revista impressa, papel impresso, jornal impresso, né? As empresas, as telefônicas, né? Antes a internet ela rodava em cima da rede de telefonia, agora a rede de telefonia roda em cima da internet. Então isso vai acontecer com a indústria financeira, com todos os bancos, as corretoras, as bolsas, elas vão passar a rodar em cima dessa nova infraestrutura que a gente chama de DeFi. Tá? Ela ainda é muito pequena, tá? Isso tudo que eu estou falando, pessoal, assim, né? Essa aí, se eu estava falando 10, 15 anos do Bitcoin, essa aí talvez seja 15, 20 ou 30, assim, é um negócio que ainda tem muito tempo para amadurecer. É como se a gente estivesse falando na internet ali na década de 90, entendeu? Então ainda tem muita coisa para evoluir. Tem muita coisa para dar errado ainda até dar certo, tá? Mas é uma realidade fascinante que está vindo aí. Cara, assim, eu acho que quando acontecer isso, assim, bom, vamos lá, vamos puxar. A gente ouvindo aqui, parece que o cara tá criando uma história, assim, daqui
contando para os filhos como é que vai ser o futuro e tudo mais, mas é bem factível, eu acho que vai ser muito mais transparente, cara. Eu tava lembrando agora, pô, o tempo que o cara perde para ir no cartório fazer algum trabalho, cara. Cara, é uma fila. Agora com pandemia, claro, questão do isolamento, etc. O pessoal na rua, tudo mais. Cara, mas é um trabalho fodido que o cara leva a fazer, tempo e burocrático. Então, assim, a questão até estava um pouco mais longe, questão de corrupção, país. Pô, as pessoas, todo o sistema do Brasil inteiro de contas tivesse um blockchain, todo mundo tivesse esse acesso para poder verificar e ver as transações que estão acontecendo, o que está vendo. Cara, ia facilitar muito. Por isso que eu falo que assim, eu acho que o impasse tecnológico não vai ser tanto. Vai ser um impasse mais de alguns setores específicos. Vamos dizer assim, tipo assim, pô, governo. Vamos colocar no governo tudo em blockchain, tudo limpo. Cara, o Brasil não vai deixar nunca, tá ligado? Vai voltar sempre contra. Então vai ter esses impasses, eu acho, de alguns setores, algumas pessoas que têm lucro hoje com esse setor, com essa tecnologia que usam, cartórios e tudo mais, para passar. Mas, cara, aí vem um pensamento mais longe, cara. As casas de research, se for todos ativos o mundo inteiro, vão cobrar muito caro, né, cara? Porque, olha, analisar 52 mil empresas no mundo inteiro, olha, eles vão ter trabalho para caramba. Ô, Júnior, mas sabe que eu penso um pouco diferente nesse sentido de que o governo vai criar dificuldade. Cara, olha só a dificuldade que os bancos hoje, né, o sistema financeiro mundial coloca para a implementação das criptomoedas. E elas estão entrando, cara. Tipo assim, ó, tá sendo goela abaixo, né? Devido a pandemia ajudou a acelerar muito mais esse processo. E pode ter certeza que outras coisas vão acontecer no futuro que vão fazer o pessoal olhar assim, poxa, isso aqui não funciona mais? Aquilo ali, quem sabe, pode ser uma tentativa de a gente resolver esse problema. Então, pode ser, a gente está falando de coisas aqui, e quem sabe até o que o Samir falou, olha, eu achava que levaria 20, 30, mas agora acho que pode levar 15, pode ser que leve até menos tempo, né, Samir? Com a velocidade que as coisas estão acontecendo, né? Eu acho que a pandemia, assim, tirando a parte ruim, que a parte morte e tudo mais, pô, a gente bateu o recorde agora, 250 mil ontem, deu 250.079 mortes no Brasil, é um número de habitantes. Aqui em Santa Catarina o pessoal está bem restrito, que tá até com medo de ter um novo lockdown, que está bem feio, mas a pandemia eu acho que adiantou, chutando, há uns 5 anos tecnologia nossa, assim. Pô, antigamente falar via Zoom, cara, pô, ninguém ia falar. Cara, hoje assim, sair para reunião física, saio, pô, tem meus clientes que eu vou lá, visito certinho, dentro das medidas certinho de sanitária, tal, máscara. Mas, cara, falou Zoom hoje, não pode ser via Zoom, hoje amanhã assim, vou marcar reunião via Zoom. Eu tenho um cliente hoje que eu nunca vi pessoalmente. Então, não adiantou, então, assim, como o Gia falou, claro, vai chegar um momento que a popularidade, eu acho que vai fazer essa entrada. Enquanto não é popular, pode ser que o Elon Musk, essa compra dele de 1,5 bi, foi para deixar popular mesmo. Pô, tá no Twitch, todo mundo tweetando, retweetando, e foi crescendo essa ideia. Mas falando um pouquinho questão de governo, se a gente for ver, pô, ano passado, o tanto de coisa que foi digitalizado por parte do governo e tal, Exatamente. Era um negócio que a gente nunca ia imaginar que o Brasil ia andar tão rápido nesse sentido, né? E foi uma necessidade que acabou trazendo esse avanço. Hoje a gente faz muita coisa, sei lá, tira uma carteira de motorista digitalmente ali e não tem mais como voltar atrás. Né? E quando a alternativa é muito mais eficiente, cara, você tem poucos elementos para não adotar. Tá? Então, vamos pensar no Zoom, por exemplo. Antes da pandemia, a gente podia usar Zoom. Ele já estava disponível. Todo mundo podia fazer. Ninguém usava porque não tinha o hábito, né? Você não tinha... E não via o valor, né? Você tem que comprar presencialmente. Antes da pandemia, eu moro no Rio, né? Eu ia para São Paulo, às vezes eu ia 2 vezes por semana, às vezes 3 vezes por semana para São Paulo, fazer bate-volta. Extremamente cansativo, acabava com o meu dia. Hoje é muito mais eficiente eu estar no Zoom, porque eu falo com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Né? Assim, hoje, às vezes, eu encontro alguém da Nova Zelândia, dos Estados Unidos e de São Paulo, e aí eu não preciso pegar um avião. É muito mais eficiente. Então, agora que a sociedade está acostumada com isso, a gente não vai conseguir viver sem isso. Quando a pandemia acabar, né, assim, a gente finalmente puder voltar a viajar, né, voltar a encontrar as pessoas pessoalmente, provavelmente eu não vou a São Paulo 2, 3 vezes por semana, né? Assim, eu vou algumas vezes quando for necessário, assim, quando for indispensável, quando essa relação pessoal for indispensável, mas a gente não vai precisar viajar tanto. Então, olha a eficiência que a sociedade ganhou por viajar menos. Né? Então, olha o tanto que a gente está até consumindo menos, gastando menos, né? Poluindo menos o meio ambiente. Né? Então, é um ganho de eficiência muito grande.
E cripto vai trazer esse mesmo ganho de eficiência, vai ficar difícil não adotar, entendeu? Vai ficar difícil ficar de fora. É igual a internet, assim, no começo da internet tinha muita dificuldade para as pessoas adotarem, para as grandes empresas adotarem, para as grandes empresas criarem seus portais, né, criarem seus sites e tal. Demorou muito até elas entenderem, mas aí que chegou uma hora que é muito difícil ficar de fora. Você falou de governo, né? O governo realmente ele tem pouco incentivo para ser o inovador, ele para estar na ponta da lança. Mas também tem competição nos governos. A China está testando agora a moeda digital dela, né? Ele está testando uma moeda digital emitida lá pelo Banco Central e já deve entrar em operação muito, muito rápido. E é uma moeda que vai poder ser adotada globalmente, né? Você vai poder transferir para qualquer lugar do mundo em tempo real. Hoje, para você transferir dólar, são 2 dias, né? Com spread gigante. Você paga uma fortuna para transferir dinheiro ao redor do mundo em dólar. E aí? Entendeu? Qual vai ser a resposta dos Estados Unidos? Vai ter que dar uma resposta, senão vai perder o domínio do dólar, né? Vai perder a relevância do dólar. Então, assim, os governos eles também, né, competem, especialmente os governos, né, têm interesses geopolíticos. Então, eu acho que hoje, de novo, a gente vê ainda como um negócio muito improvável, mas se você me perguntasse em 2019, eu ia ver como algo muito improvável uma empresa listada, né, empresa parte da S&P 500, investir parte do patrimônio em Bitcoin. Então, não sabemos o que nos reserva no futuro, né? Espero que seja bem mais rápido aí do que a gente imagina hoje. Não, Então, assim, Samir, a questão de custo, cara, tu comentou um negócio que eu até anotado para comentar, assim, vamos usar o termo aqui brasileiro. Pô, TED, tu pagava no aplicativo R$8, R$9 pro banco, veio o banco digital, TED gratuito, agora veio o Pix, cara, ninguém mais fala TED. Então, daqui a pouco, questão de câmbio, de moeda e por aí vai, e, pô, vai ser criptomoeda gratuito, por que eu vou fazer um câmbio com uma corretora, X valor, com um banco, por aí vai, pagar um spread X, um custo tal, só posso fazer para o cripto. Então, vai chegar um momento que vai indo. Até o nosso podcast, o nosso Morning Call, toda essa parte nossa do escritório de marketing surgiu na pandemia, porque a gente estava no escritório. Cara, não dava para fazer reunião, não dava para fazer evento, o que a gente vai fazer, cara? Vamos criar alguma ideia. A gente começou a criar, vocês, da hashtag Soro aberto pra caramba, com o pessoal do Breda também, todo o pessoal que está fazendo podcast está gostando. É muito mais prático para ti, tu vai, na verdade, estar na tua casa, no teu escritório, vai conversar conosco 1 hora, se fosse para vir, tinha que vir a Floripa de avião, pegar, voltar, então assim, facilitou muito a vida. Então, acho que não vai voltar mais o novo normal que o pessoal falava, é agora e vai continuar sendo assim. Acho que ninguém vai abandonar o Zoom, abandonar essas ideias. Claro, a relação interpessoal vai ter que ter, vai voltar a ter futuramente, mas, cara, custo, para muita empresa que pagava o pessoal viajando de um lado para o outro, olha o quanto reduziu de custo para isso, cara. Exatamente. Se tu comprar o equipamento mais caro possível de vídeo e áudio, cara, eu acho que dá 1 ano de passagem aérea tu indo para São Paulo. Entendeu? Assim, então, o mais caro possível, tu montar um estúdio na tua casa. Pronto, aqui eu virei youtuber agora, posso falar de qualquer lugar, qualquer som. Pô, até agora ele tá estreando o nosso microfone novo, que parece um rabo de um gato aqui, mas eu acho que vai ficar bom esse áudio aqui. Mas assim, a gente trouxe essa ideia. Ô Samir, puxando um pouquinho para a parte que, falando em números aí, hoje... Cara, primeiro esse relatório faz algumas horas. Tava caindo aqui todos os fundos um pouquinho hoje, 2 e pouco, 5 e pouco, depende do percentual que tinha das moedas. Chegou a hora de a gente vender nosso peixe, né? Vamos falar sobre os fundos aí, né? Vamos falar, assim, antes de entrar, assim, a composição do LCI, do índice lá, né? A maior parte é Bitcoin. A minha opinião, acho que a tua também vai continuar Bitcoin sendo a criptomoeda mais comercializada do mundo, mais conhecida. Acho que as outras estão crescendo no mercado, mas Bitcoin realmente vai manter sua liderança. Hoje a gente tem ali o Discovery, desde o início, ele iniciou em 2019, no mês 7, deu 51% de rentabilidade. Nesse ano ele está em 14%. É um fundo aí que tem 20% de exposição ao índice. Aqui na questão, o índice que fala que está HDI, mas é o NCI, né? É o NCI. Não é mais HDI. Isso. E essa gestão de caixa aí, 20%, por exemplo, o fundo de entrada ali é 20% de exposição. Essa gestão de caixa é feita diariamente, ele vai rebalanceando, ficou mais caro, a gente diminui a exposição, já coloca para o caixa, é isso aí. Exatamente. Essa operação é diária. Né? E a cotização é feita diariamente. E a cotização ela é feita, tem um horário, porque o mercado de Bitcoin não fecha, né? Então, como é que funciona essa cotização? Eu apliquei hoje, como é que eu vou saber ali, qual vai ter um horário, vai ter um quê? Como é que funciona mais ou menos? Boa pergunta. A cotização ela é diária, né? E a gente faz sempre num determinado horário, que é o horário de marcação a mercado do fundo, né? Que é às 5 da tarde aqui no Brasil. Então, quando você entra, você aplicar no Discovery hoje, né? A cotização em D1,
Então, você pega o preço do cripto de 5 horas da tarde do dia seguinte, do D1. Show. Perfeito. Aí tem ali o Voyager, o Explorer, só realmente muda o percentual. Cara, o Voyager, não, esqueci já como é que fala o nome, mas beleza, não sou meio... Voyager. O Voyager São antes missões era espaciais. Discovery, Explorer e Voyager são as missões espaciais. Ah, beleza. Fechou, Vicente, eu não sabia. O Voyager é a missão espacial que está mais longe hoje. Ela saiu do sistema solar recentemente, então ela foi lançada na década de 80, se não me engano, e já está bem longe lá. Então são os nossos foguetes aí. Não é só o Elon Musk que dá umas viajadas aí bem longe, vocês também são. Cara, uma perguntinha aqui. O Explorer, ele era antes para profissional, mas ele mudou para qualificado já, né? Ou continua sendo profissional? Não, o Explorer ele sempre foi um produto para investidor qualificado. Qualificado. Tá? Só que ele é um produto que ele investe até 40% no índice e 60% em título público. Desculpa, são três... não é Explorer. Era o Voyager ali. Era esse. O Voyager ele é um fundo para investidor profissional. Engraçado, a plataforma nossa para qualificado. Agora, acabei de ver ontem até. O Voyager? Aham. Cara, até vou dar uma confirmada depois disso. Nós temos na plataforma da XP nós temos 4 fundos, né? O Discovery, o Explorer e o Voyager. Esses fundos eles dão exposição ao índice em diferentes porcentagens, né? De acordo com o público-alvo, são os limites de exposição ao exterior ali definidos pela própria CVM, tá? Então o Discovery é o fundo de entrada, investe 20% em cripto, 80% em caixa, investimento mínimo de R$500. Aí a gente tem o Explorer, que é o produto que investe 40% em criptoativos, 60% em título público. Esse é para investidor qualificado. E tem o Voyager, que é para investidor profissional, que ele investe 100% no índice de criptoativos. E aí a gente tem um quarto fundo, que é o fundo Bitcoin, certo? Que é o Bitcoin Full 100, que ele investe 100% em Bitcoin, especificamente, e esse fundo é para investidor qualificado. Então, essa é a diferença dos fundos 100%. A gente tem um fundo que investe 100% em cripto, né, em Bitcoin especificamente, para investidor qualificado, e um fundo que investe 100% para investidor profissional. E por que o Bitcoin pode ser 100% de exposição para qualificado e o Voyager não consegue? Essa é uma boa pergunta. Então, esse faz parte da nossa, enfim, da nossa estratégia, da nossa tentativa aqui de desenvolver mercado, tá? Junto com a CVM. Esse fundo ele faz um investimento no exterior, tá? Só que ele faz um investimento direto através de plataformas reguladas nos Estados Unidos. Então, o fundo brasileiro compra o Bitcoin em ambientes regulados nos Estados Unidos e armazena num custodiante dos Estados Unidos, que é a Fidelity, que é um dos maiores custodiantes do mundo, né? Ele tem trilhões ali sob custódia. Então, ele é um fundo local que investe em cripto num ambiente regulado. Os outros fundos são fundos que investem no nosso fundo offshore. E aí, por causa dessa diferenciação, eles têm diferença de classificação de investidor. Então, o nosso fundo offshore, que é o fundo de fato que investe na carteira do índice, né, no NCI, que é um ETF que é listado na Bolsa de Bermuda, esse fundo ele está sujeito a limitações de exposição aqui no Brasil. Show. Perfeito. Agora, pode falar aí, Heber. Eu tenho uma pergunta aqui que até no começo você comentou que não tem como a gente fazer valuation e tal de criptoativos, né? E, pô, um negócio que vem crescendo muito é o value investing, né? Então, acho que, pô, quando a gente fala em ações, a gente fala, pô, você tem que olhar os dados da empresa, você tem que ver se a empresa vai crescer, vai ser lucrativa. Agora, com cripto, como que a gente pode, sei lá, ter uma noção, pô, tá caro, tá barato, talvez não exista caro ou barato, mas, assim, pô, do mesmo jeito que o índice faz, que vocês fazem um rebalanceamento de caixa dentro do fundo, que o índice faz um ranking ali de mais líquidos, maiores, etc. Como que seria uma análise de criptoativos para a gente saber se o valor dele condiz com a realidade ou não? Caramba, essa é uma pergunta muito boa, tá? Eu acho que tem dois tipos ali, assim como a gente tem com os ativos tradicionais, tá? Tem alguns criptoativos que eles têm um comportamento muito parecido com o de commodity, tá? E é o caso do Bitcoin e do Ethereum, né, que são os dois maiores.
Então, o Bitcoin é uma commodity digital, né? Assim, o ouro digital, o ouro é uma commodity física e o Bitcoin é uma commodity digital, tá? Então, como é que você avalia o valor de uma commodity? Oferta e demanda, certo? É dinâmica de oferta e demanda, tá? A oferta está alta, a demanda está alta, a oferta tende a crescer ou tende a diminuir. É basicamente essa função. No caso de ouro, de minério de ferro, você precisa analisar o produtor, né? Assim, a atividade de mineração, produção de novos insumos, né, de novas commodities, e a demanda de consumo, né, assim, quanto que você tem de demanda comprando, né, aquele negócio, e esse imbalance aí vai gerar a curva que vai fazer que você consiga precificar. No caso do Bitcoin, a produção ela é constante, tá? E desculpa, ela é previsível, tá? E ela reduz a cada 4 anos, tá? Isso é definido em software, é definido em código, isso não dá para você mudar, tá? Então a curva de oferta ela é previsível, é definida. A única variável no preço do Bitcoin é a demanda. Então, quanto maior a demanda por Bitcoin, maior o preço. Quanto menor a demanda, menor o preço. Então, como é que eu avalio se está caro ou está barato? Assim, pelo menos o framework que eu uso para avaliar no longo prazo hoje, assim, a estimativa é que cerca de 100 milhões de pessoas já tiveram acesso, né, tem carteiras ali, já tiveram acesso ao Bitcoin. Esse número tende a aumentar? Se ele tende a aumentar e a demanda e a oferta é constante, então o preço tende a subir, tá? Então, sim, eu acredito que de fato, ao longo do tempo, a gente vai ter bilhões de pessoas que vão ter acesso ao Bitcoin, certo? E o Bitcoin é um ativo escasso que tem uma curva de oferta bem definida ali. Você não consegue emitir mais. Tem mais gente procurando, vai emitir mais. Né? Não é igual o dólar, que tem muita demanda por dólar, vai lá o Fed imprime a quantidade de dinheiro infinita ali, quanto ela quiser. Né? Não dá para fazer isso. Até no próprio ouro, que é bem mais limitado, né? Assim, a oferta de ouro é bem limitada. À medida que a demanda sobe, a tecnologia para extrair o ouro ela evolui também. E aí você consegue extrair mais ouro, então a demanda consegue influenciar a oferta, né? Você consegue aumentar a oferta quando a demanda é maior. No Bitcoin, não importa qual a demanda, você não consegue aumentar a oferta, tá? Então, essa é a dinâmica. Então, assim, um ativo limitado, se você acha que no futuro vão ter mais pessoas usando Bitcoin do que tem hoje, o preço tende a subir. Se você acha que tem menos, tende a cair. Então, até assim que você detecta bolhas. Assim, quando você tem uma expectativa, quando você tem pessoas com expectativa muito alta, né, e que estão entrando muito rápido sem saber o que estão falando, sem saber o que estão fazendo, onde estão investindo, elas tendem a criar um comportamento de bolha. Tá? Então, foi o que aconteceu em 2017. O Bitcoin já passou umas 3 fases de bolha ali de expectativas infladas, né, das pessoas achando que ia ser aquele momento para ganhar dinheiro rápido e tal, e gerou uma bolha especulativa que estourou depois e caiu cerca de 80% do valor. Esse tipo de evento já aconteceu 3 vezes na história do Bitcoin, que é bem recente, é só uma década. Né? Então, a volatilidade é alta, envolve trust, assim, mas, pessoal, assim, o preço ainda deve subir muito, mas deve cair muito também, justamente por esse efeito da demanda, né? Assim, todo mundo ouve falar do Bitcoin, todo mundo entra ao mesmo tempo, o preço sobe, aí as pessoas, enfim, começam a realizar, aí todo mundo vende, o preço cai, então tem essa demanda, né? Assim, os picos e vales, né, dessa curva, mas o que tem acontecido nos últimos 10 anos são os picos e vales ascendentes, né? Apesar de subir centenas de vezes, ele cai 80%, mas depois sobe mais e aí ele vai os picos e vales ascendentes. Então está uma tendência boa. Acho que é assim que eu conseguiria explicar assim, como que você avalia. Vale, a demanda. Isso vale para todas as outras. Vale para a maioria dos criptoativos que podem ser classificados como commodities, tá? Mas tem alguns criptoativos que eles se parecem muito mais com uma empresa. Tá? É uma empresa que não tem sócio, não tem dono, tá? E não distribui lucro. Então, o valor ali, quando você paga por um serviço, ao invés de você pagar esse serviço para o dono da empresa que vai contratar funcionários, vai pagar para os fornecedores e vai ganhar essa diferença, né, pagando lucro para acionista, não tem lucro para acionista, é só software. Então você está pagando diretamente para quem consome. É como se fosse, imagina o Uber, né? O Uber hoje tem uma entidade central, uma empresa que ela faz esse trabalho de intermediação entre quem precisa fazer uma corrida e quem é o motorista, né, que tem um carro ali para pegar essa corrida. E aí você paga uma taxa, acho que hoje é cerca de 20% do que você paga no valor da corrida fica com o Uber, né? Com blockchain, você consegue ter uma rede que eu posso contratar esse motorista diretamente através da rede, com o mesmo nível de segurança, com o mesmo sistema de avaliação. Se o cara prestar um serviço ruim, ele vai ser mal avaliado, pode ser excluído da rede. Só que quando eu pago,
eu estou pagando direto para o motorista. Entendeu? Então, o valor dessa rede, dessa dinâmica, qual o valor dessa rede, então? É oferta e demanda por serviço de Uber, né? São naquele local pessoas querendo oferecer o serviço de carro ali e, por outro lado, consumidores querendo contratar serviço de carro. É isso que vai valer esse token do Uber descentralizado aí que eu estou dando nesse exemplo. Então, assim, a dinâmica é mais ou menos essa, mas, como eu falei, eu acho que alguém ainda vai ganhar um Nobel aí por conseguir acertar exatamente e modelar isso. Né? Show do Ô, Samir, tu comentou ali do ouro, até assim, comparação para como a gente tá falando com leigos e também, tá falando com leigos também, que a gente não entende tudo de cripto ainda também, então quem escuta nós também tem essa ideia. O ouro em si, que não, ele é minerado também, só que o ouro é um ativo físico. Pô, estão escavando lá, pode ser que ache, pode ser que não ache, pode ser que no momento que acabe o ouro no mundo, até tem uma expectativa, se não me engano, até hoje o ouro todo saído foram 3 piscinas olímpicas no mundo inteiro, então assim, pô, se o cara for pensar... Uma só? Pô, piorou? A minha conta eu tinha feito com o Scania, tá ligado? Com o Bitrem. Agora eu vou ter que diminuir a conta do Bitrem. Que assim, eu cheguei numa rota assim, cara, o ouro até hoje são 3 piscinas. A pessoa assim, pô, só 3 piscinas, cara. Cara, mas pô, o ouro tem a densidade mais pesada, diferente da água, vai caber mais. Daí a gente converteu em caminhão Bitrem. Agora eu vou ter que refazer minha conta, cara. Não vai dar certo. Mas beleza. Mas falando assim a questão, o Bitcoin tem um número X, vai ter um número X e vem reduzindo e tudo mais, essa questão de mineração. Até diminuiu a mineração, antes ganhava um Bitcoin, agora ganha um pouco menos, são por transações feitas e tudo mais. Como é que tu vê esse ponto assim? São dois... A hora que acabou, vai ser só transferido de mão em mão, de um para o outro. Como é que tu vê a questão do valor do Bitcoin? Será que vai chegar um momento que vai estagnar? Pô, não tem mais mineração, beleza, vamos passar por um outro criptoativo, vamos passar para o outro que está crescendo agora, que tem mais números. E se esse momento que a gente está vivendo agora pode ser 2017? E assim, vai ser, que assim, topos e fundos, como tu falou, tem uma LTA, uma linha de interesse de alta, perfeito, vai acontecer. Mas será que o downgrade agora, esse fundo, esse vale que a gente vai pegar, pode ser tão parecido com 2017, com esses 80%? Porque assim, eu vejo o Bitcoin hoje como um cara avalia uma empresa. Pô, tá comprando a empresa. Quando tu compra Petrobras, aconteceu vamos usar a Petrobras como exemplo, aconteceu o rolo sexta-feira, segunda-feira caiu 20% e reportou um lucro 634 vezes a mais do que o ano passado. Pô, como é que é, cara? A empresa caiu na bolsa e tem lucro? Tem, tu compra a empresa. O Bitcoin, tu compra tecnologia, como a gente conversou até agora, tudo que a gente falou, cara, pô, se acontecer é o melhor dos mundos possível, a gente vai ser muito mais fácil, vai ser tudo muito mais seguro e mais fácil para a gente. Mas como é que tu vê essa questão daqui a pouco de ter uma queda? Vai ter uma queda muito drástica? Vai ter uma correção mais ou menos? Qual a visão de vocês para isso? Não sei se tem uma análise técnica para Bitcoin. Legal. Então, assim, respondendo a sua última primeiro. O Bitcoin é um ativo que tem um risco alto. Então, volatilidade alta, ele se valorizou bastante ano passado. Esse ano também já se valorizou bastante. Então, sempre gera essa dúvida. Caramba, será que eu estou entrando no pico? Né? E eu acho que importante destacar é o seguinte. Essa tecnologia está só no começo. Tá? Então, à medida que essa tecnologia evolui, é natural que o valor médio dela ao longo do tempo vá se apreciando. Se você olhar essa tecnologia com um horizonte de longo prazo, com um investimento de longo prazo, né, historicamente, eu estava falando, né, ela já subiu 1000% e já caiu 80% em horizontes ali de 1 ano, 18 meses. Mas na janela acima de 3 anos, quem investiu em Bitcoin em janela de acima de 3 anos nos últimos 10 anos não perdeu dinheiro. Tá? Porque no longo prazo, esse risco se compensa. O efeito da valorização da tecnologia é muito maior do que o da volatilidade ali do preço intraday. Então, a dica que eu daria é o seguinte: se você está buscando investir em Bitcoin, primeiro, calibre uma porcentagem do seu portfólio que você vai ficar confortável se cair bastante. Tá? Então, entenda que, de fato, esse ativo pode cair 80% do valor dele no horizonte de poucos meses. Tá? Então, entenda esse fato, aceite isso e calibre uma exposição no seu portfólio de forma que você fique tranquilo. Tá? E o segundo é pense em horizontes longos. Tá? Então, segure isso por pelo menos 3 anos, 3 a 5 anos. Tá? Se você olhar com ativo no horizonte de 1 mês, 2 meses, 3 meses, não vou comprar aqui, que é 1 mês eu precisava, a chance de você perder dinheiro é muito alta, é quase como se estivesse entrando num cassino. Tá? Inclusive, a gente tem um estudo, né? No nosso site tem um artigo ali do nosso gestor, João Marco,
que ele faz essa modelagem, né, ali dos últimos 10 anos, e ele faz uma metodologia para replicar ali séries que sejam parecidas com a do Bitcoin, e ele mostra assim, que horizontes de 1 mês, 2 meses, 1 ano, o investimento em Bitcoin é quase como você jogar uma moeda para cima. Tá? A probabilidade de você ganhar ou perder dinheiro é muito próxima. Mas em horizontes mais longos, de 3, 5 anos, a probabilidade de você ganhar é muito maior do que a de você perder. Tá? Então, a dica que eu daria é calibre a exposição e veja esse ativo como no horizonte de longo prazo. Tá? No nosso site também tem um simulador de carteiras que você pode usar justamente para estimar ali quanto que você poderia investir, qual o impacto de você investir um pouquinho de Bitcoin na sua carteira. Tá? Então, ele mostra lá, se colocar 1%, o seu risco vai aumentar tanto, vai diminuir tanto. Tem alguns casos que até diminui o risco quando você inclui o Bitcoin. Né? Então, tem esses casos. E ele mostra lá qual é a porcentagem que você pode investir em Bitcoin que não aumenta o risco geral da sua carteira. Tá? Então, um negócio que eu recomendo para os mais curiosos ali, essa ferramenta pode ajudar você a decidir quanto investir em Bitcoin. Mas, em geral, invista pouco e com horizonte de longo prazo, que aí eu acho que a chance de você sair bem feliz ali com esse investimento é alta. Agora, se olhar com curto prazo, realmente, como você falou, tem que tomar muito cuidado, porque pode cair bastante. Então, não recomendo esse investimento em Bitcoin. Se você está olhando em horizonte de curto prazo, se você quiser fazer trading, né, por mais que essas variações ali gerem a impressão de, caramba, eu posso ganhar dinheiro aqui, comprando aqui, vendendo aqui, é muito difícil fazer o timing do mercado. Tá? Então, ainda mais no mercado que opera 24/7, não tem pausa, não tem leilão de abertura, não tem leilão de fechamento, não tem circuit break, então assim, não tem nenhum mecanismo não tem nenhum amortecedor, né? Quando o mercado decide vender e cair, a parada cai mesmo, né? Então, vai que o Elon Musk venda o 1,5 bilhão e a gente está dormindo aqui às 3 da manhã. Mas exatamente. Então, só antes de tu responder para quem ficou curioso, é hashdex.com.br, né, Samir? Exatamente. Eu já apliquei já usei esse simulador também, tudo que a gente tem que testar antes de ver, né? Mas assim, uma coisa que tu falou certa, e cara, todo mundo que a gente entrevista, que a gente faz podcast, que a gente troca essa ideia, fala a mesma coisa, cara. Diversificação. Então, assim, o problema de hoje em dia, todo mundo quer ganhar dinheiro muito rápido, muito fácil. Hoje, perguntar para qualquer pessoa que ela quer fazer, ela quer parar de trabalhar. Esse é o objetivo principal da vida dela. O que tu quer fazer? Cara, eu quero ganhar na Mega Sena para trabalhar. Todo mundo tem isso aí. Então, todo mundo cria essa ideia, supondo, o Bitcoin subiu. Cara, vou entrar no Bitcoin, vai dar certo. Cara, deu 1, 2, 3, cara. E pode ser que tu acerte, pode ser que tem gente acertando a vida inteira. Pode ser. Isso aí não pode negar que tem. Mas, cara, no horizonte de médio e longo prazo, o que te dá dinheiro é a Hashdex. O que dá dinheiro pra gente é a Siglo. Investimentos que a gente tem realmente é para daqui a 20 anos, parar de 2 vezes para São Paulo por semana, tu ir começar uma só ou nenhuma, ou fazer só da praia via Zoom. Então, para quem escuta a gente, sim, realmente é muito legal. Pô, o 100% full aqui não tem a notificação, depois eu puxar o do ouro, tá? Não puxei. Mas o Voyager aqui, desde o início, 437% rendeu. Isso que ele começou no final do mês 7 do ano de 2019. Então, cara, não tem nem 2 anos ainda e rendeu 437%. Então, realmente é uma rentabilidade, bem legal. Esse que tinha 5, 10% da carteira, faz sentido, cresceu bastante, equilibrou, às vezes, a baixa do Ibovespa aí na crise, só a diversificação te faz sentido. Mas, para te só terminar todo o raciocínio, e quando o Bitcoin acabar? Ele vai ser bom ou, tipo, esse pessoal vai começar a desvalorizar, o pessoal vai começar a vender e vai, quem sabe, surgir uma nova criptomoeda, um novo Bitcoin? O que tu pensa disso? Legal. Então, assim, o que acontece é o seguinte, a emissão de novos Bitcoins é basicamente um mecanismo que o Satoshi Nakamoto lá determinou para fazer a distribuição inicial das moedas. Tá? Então, ele criou um sistema de pagamento, ele precisa agora distribuir as moedas para que as pessoas começassem a pagar umas para as outras. Como é que eu vou distribuir? Se eu quero fazer um sistema completamente centralizado, entendeu? Eu vou gerar tudo para mim e começar a doar para as pessoas, aí essa moeda não vai ter valor, né? Ninguém vai valorizar, vai ver valor no negócio que o Satoshi tem um estoque gigante e qualquer hora ele pode fazer o dump ali no mercado. Eu vou, sei lá, dar para distribuir como o governo faz, ele não é legal também, porque ele queria fazer um negócio centralizado. A forma que ele bolou, que é super genial, que é o seguinte, eu vou distribuir para quem está colocando skin in the game, para quem está
gastando energia elétrica, esforço, né, minerando na rede, né, assim, validando as transações. E aí eu vou recompensar essas pessoas e eu vou recompensar mais quem entrou mais cedo. Então, quem entrou, começou a minerar em 2011, recebia 50 bitcoins a cada bloco minerado. Cada bloco é minerado a cada 10 minutos. Então, imagina isso. 50 bitcoins. Só que o Bitcoin naquela época valia zero, né? Se o cara segurou esse tempo todo, ele se deu bem, né? Mas naquela época valia zero. Hoje, cada bloco minerado, ele paga cerca de 6,25 bitcoins. Tá? E a cada 4 anos, esse valor cai pela metade. Tá? Então, esse foi o método que o Satoshi determinou para distribuir inicialmente os criptoativos, tá? Esses bitcoins, incentivando quem coloca skin in the game para validar as transações na rede e quem entra mais cedo. Então, esse valor vai caindo pela metade até ele convergir a zero. Acho que é 2140, mais ou menos, quando a recompensa vai convergir para zero. E aí, o que esses mineradores vão ganhar para garantir a segurança da rede? Porque basicamente eles que garantem a segurança da rede. Eles vão ganhar taxa de transação. Então, cada transação, cada pagamento que você faz na rede do Bitcoin, você deixa uma taxa de transação. E diferente da Visa ou de qualquer outro sistema de pagamento, você escolhe quanto você quer pagar. Você pode pagar mais ou menos. Se você pagar mais, você vai dar um incentivo para que os mineradores validem logo a sua transação e ela vai sair mais rápido. Se você pagar menos, essa transação pode demorar muito mais para ser processada. Tá? Então você escolhe quanto você quer pagar. Então a dinâmica que está acontecendo é o valor de recompensa para cada novo bloco minerado ele vai caindo ao longo do tempo e a taxa de transação vai aumentando, até que lá em 2140, quando não tiver mais emissão de nenhum novo Bitcoin, esses mineradores vão ser recompensados puramente por taxa de transação. Então a rede vai continuar funcionando, a rede vai continuar sendo super segura, tá? Até lá, espero, né, que ele já tenha se consolidado ali como uma reserva de valor e já seja talvez tão entediante quanto o ouro é hoje, né? Um negócio, todo mundo está acostumado já, chato e tal, mas que tem muito valor. Então, assim, a rede não vai acabar quando acabar a emissão de novos ativos, ela vai continuar funcionando e essa é a beleza desse desenho aí que o Satoshi Nakamoto fez, tá? Ô, Cara, só antes de falar assim, do que ele falou do Satoshi para não perder. Cara, esse cara é um gênio, cara. Esse cara, assim, ele é visionário, cara. Se, em 2008 criou essa ideia de como vai acabar, como começou, como remunerou, como é que vai acabar, se acabar, quem vai remunerar. Cara, assim, a hora que esse cara aparecer, ou vão aplaudir, ou vão matar o cara, ou vão sequestrar. Ele nunca vai aparecer. Né? Provavelmente o Satoshi não é uma pessoa, tá? É um grupo de pessoas. Assim, o trabalho dele não foi uma genialidade que aconteceu uma vez na história. Assim, existe assim, os cypherpunks, né? Que são esses grupos de pesquisadores que tentam pesquisar a forma da gente se comunicar de forma segura na internet. Eles já estavam há 30 anos tentando desenvolver uma forma digital de moeda que você pudesse pagar para qualquer um sem pedir permissão para ninguém e sem necessidade de nenhum intermediário. Tá? Então, é um movimento longo. Foi esse movimento do cypherpunk que permitiu que a gente tivesse segurança na internet, a criptografia ponto a ponto na internet, essa que a gente usa no WhatsApp hoje, que a gente tem a segurança de que ninguém pode ir lá bisbilhotar, né, o que a gente está falando, a criptografia que a gente usa no e-mail, tudo isso foi desenvolvido por esses cypherpunks. Né? Então, o Bitcoin é uma dessas tecnologias, veio ao longo de décadas de evolução. E por que ele decidiu usar o pseudônimo, né? Não assumir quem ele era? Por dois motivos. Primeiro que se ele assumisse quem ele era, né, assim, ou quem esse grupo era, a rede ia deixar de ser descentralizada, porque ele ia sempre ser visto como o papa daquele negócio. Todo mundo ia olhar para ele para perguntar para onde vai a rede, e a rede ia deixar de ser descentralizada. E a outra é que provavelmente ele já teria sido preso. Então, no começo ali da rede, quando aquele negócio começou, provavelmente já ia em cima dele. O que aconteceu no passado? Quando inventaram a tecnologia que a gente usa para fazer criptografia direta, é o PGP, tá? O que a gente usa quando a gente quer fazer comunicação segura na internet, o cara que inventou isso foi preso nos Estados Unidos. Porque criptografia era uma tecnologia de guerra nos Estados Unidos. A criptografia só era usada em guerra. Você gosta de usar criptografia na internet, foi uma inovação, coisa nova ali. Então, os Estados Unidos via a criptografia como uma arma de guerra. E aí você pega... porque, justamente, você consegue coordenar qualquer coisa hoje na internet, né? Assim, usando criptografia tem seus perigos, né? Seu lado ruim também. Então, quando o cara desenvolveu uma tecnologia que qualquer um consegue mandar mensagem criptografada para qualquer um e o governo não consegue lá interferir
e não consegue ir lá e ver o que está naquela mensagem, o governo entendeu que aquilo era uma arma de guerra, que você estava colocando na mão dos cidadãos. E aí esse cara foi preso, entendeu? Teve que ter uma decisão da Suprema Corte de que, cara, código, né, código-fonte, software, faz parte da liberdade de expressão. Qualquer um pode escrever software e não pode ser punido pelo código que está escrito ali, né? Então, assim, só queria fazer esse adendo, assim, que não foi uma genialidade específica. Muitas vezes a gente acha que foi só aquele paper ali, o cara transformou a humanidade, mas isso são décadas de pesquisa, de luta, né, por liberdade de expressão, por liberdade na internet, esse tipo de coisa. Cara, é uma aula de Estou curiosidade viajando também, tá? aqui, mas... Não, tá certo, tá certo. Bom, Cara, tu entrou num ponto que eu gosto pra caramba, de história e curiosidade, cara. Então, olha, acho que aqui todo mundo gosta, né? É bom ter essas teses, assim, de história, de cases passados, para quem tem, às vezes, um preconceito contra isso. Eu consegue, naquela época, até a mensagem do WhatsApp, se fosse há 20 anos atrás, ia ser o cara ser preso. Como teve a história do carro também, que eu queria deixar de ter carro na época quando criaram o carro, porque usava para assalto e banco. Então, por aí vai esses cases de coisa. Jean, te interrompi aquela hora para não perderem de raciocínio, mas toca a pergunta aí. Não, a pergunta que eu ia fazer para ti, Samir, até a tua camiseta, ela me deu um insight aqui de uma matéria que eu vi essa semana. Assim, a gente vemos um movimento bem importante aí, né, de empresas globais dando declarações de que vão passar a utilizar Bitcoin, né? A gente está falando agora da Tesla, a gente teve a PayPal, né, que, se eu não me engano, foi a pioneira em aceitar transações em Bitcoin. A Mastercard agora também parece que vai aceitar também. Mas esses dias aí ninguém mais, ninguém menos aí do que Nassim Taleb, né? Para quem nos ouve aqui, ele é autor, é um estatístico, um filósofo, também trader e sem dúvida uma das pessoas mais respeitadas no mundo, não só na parte de investimentos, mas também em outras áreas. Então, ele veio esses dias, deu uma tweetada, né, dizendo que ele estaria vendendo todos os seus bitcoins e ele, que era um grande entusiasta, né, de Bitcoin, ele disse que uma moeda ela não pode ter mais volatilidade do que aquilo que você está comprando com ela. Então, eu queria saber de ti sobre essa declaração que ele deu, que eu achei bem interessante. Por isso que eu falei da tua camiseta, né? Legal. Pergunta muito boa também. Acho que tem duas respostas assim, que eu queria dar. Primeiro, e eu vou explicar porque, assim, primeiro, o Bitcoin não é uma moeda, tá? E como uma moeda, ela é muito ruim, tá? Então, esse é o primeiro ponto que é importante a gente deixar claro. Moeda, assim, ela tem a função, né, de ser reserva de valor, como o Bitcoin se propõe, mas também tem que ser o meio de troca e unidade de conta, certo? O Bitcoin como meio de troca não é a melhor alternativa, tá? Principalmente para valores pequenos, porque o custo de transação é alto, tá? Assim, para você colocar, você não consegue pagar um cafezinho no Bitcoin, talvez você vai pagar mais de taxa de transação do que o valor do café, tá? Se todo mundo fazer isso ao mesmo tempo, a rede congestiona e fica caro transacionar. Então, ele não é um bom meio de troca e ele não é uma boa unidade de conta justamente por isso, porque a volatilidade dele é maior do que as coisas que você está buscando comprar. Só que, assim, tem um outro aspecto, ele é uma excelente reserva de valor, tá? E ele é uma reserva de valor nascente. Como eu estava falando no começo, ao longo do tempo, à medida que as gerações forem passando, as pessoas vão se acostumando mais com esse conceito do Bitcoin como uma reserva de valor, e essa volatilidade tende a diminuir, como vem acontecendo. Tá? A volatilidade ainda é alta, mas ela é muito menor do que era 5 anos atrás, há 7 anos atrás. Tá? Então, essa volatilidade vem reduzindo. Até que, em determinado momento, a volatilidade dela vai ser tão baixa quanto a do ouro, talvez. Tá? E aí, quando essa volatilidade for alta, o Bitcoin já vai estar consolidado como uma reserva de valor, aí a gente pode começar a pensar no Bitcoin como sendo uma moeda. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Bitcoin não é uma moeda, tá? Assim, ele está certo em falar que a volatilidade do Bitcoin é maior do que as coisas que ele vai comprar, então não é uma boa moeda. O que eu acho que ele está errado é que ele está olhando investimento em Bitcoin como se ele estivesse investindo numa moeda. Ele não está investindo numa moeda. Tá? Quando você está investindo em Bitcoin, você está investindo, primeiro, numa tecnologia disruptiva que vai mudar a forma como a sociedade se relaciona com dinheiro, se relaciona com valor, armazena valor e registra transações na sua vida, né? Aquela história cartório, deixar de existir, esse tipo de coisa. Tá? Então, você está investindo numa tecnologia e você está investindo numa reserva de valor nascente, tá? Que tem um potencial de longo prazo. Ele não está consolidado, então ele tem esse upside. Tem muito risco, mas tem esse upside que ainda vai se transformar nisso. Então, você não está investindo numa moeda, você está investindo numa tecnologia nascente
de alto risco, que você tem que investir pouco porque tem muito risco, né? Assim, ainda tem muita coisa para acontecer. E a segunda, eu acho que ele deveria ler um livro chamado Antifragility, que, por coincidência, acho que foi ele mesmo que escreveu, né? Então, assim, Bitcoin é uma moeda antifrágil, né? Assim, ela está há 10 anos rodando, nunca foi hackeada, nunca foi fraudada. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Exatamente. Então, essa é a minha recomendação para ele. Ele podia dar uma revisada no livro que ele escreveu. E faz todo sentido isso aí, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai no mercado comprar alguma coisa, a gente vai lá ver o preço na prateleira, R$5,25. Não tem nada hoje assim, isso custa 1,25 Bitcoin. Não tem, né? É o que você está falando, é uma unidade de conta, né? Exatamente. E assim, é muito caro ter zero, tá? Assim, você não pode ter todo o seu patrimônio nisso, você não pode ter 50%, não pode ter muito. Mas 1%, 0,5%, 5% do seu patrimônio como um ativo de risco com horizonte de longo prazo, o potencial, né, é assimétrico. O risco, imagina o seguinte, você coloca 1% da sua carteira em Bitcoin. Qual o pior que pode acontecer com a sua carteira? Esse ativo virar zero, né? Assim, de repente a sociedade não vai ver valor nenhum, será uma grande ilusão, o Bitcoin vale zero. Você perdeu 1% da sua carteira. Pô, é muito? Né? Assim, pô, ninguém gosta de perder 1%, mas você não vai morrer, né? Assim, por outro lado, se esse negócio fizer sentido, assim, o valor que ele vai trazer para a sociedade é tão alto que esse 1% da sua carteira vai virar 10, 15, 20% da sua carteira ao longo do tempo. Né? Então, assim, o potencial upside é muito maior do que o downside se você fizer um investimento pequeno. Tá? Então, por isso que eu estou falando que ele tem que ler o livro dele, porque assim, vender grande parte do Bitcoin até entendo, que valorizou bastante, né? Ele tem que rebalancear a carteira dele. Mas se ele está com zero agora, o que eu diria é que é mais caro ter zero do que ter 1%. Tu comentou, Samir, sobre a questão de custo transacional. Existe algum valor determinado desse custo? Ou qual é o custo que tem para... Como é tudo questão de software, tudo questão de plataformas, questão de servidor. Hoje tem alguma coisa estipulada, mais ou menos, de custo de Bitcoin? O que ele... quanto é que custa para armazenar o Bitcoin? Questão de energia elétrica, questão de tudo isso. Existe alguma medida para isso? Tipo assim, ouro para minerar, beleza, é o custo da mineradora. Perfeito? O minerador vai lá, paga os caras, paga tudo aí para minerar o ouro. Ok, e o custo da mineração do Bitcoin, o custo de uma transação de Bitcoin, se eu fosse pagar para ti agora, supondo, vou te pagar um valor X em Bitcoin, tem alguma métrica para isso ou é muito aleatório? Tá. Então, vamos lá. Uma coisa é a mineração, outra coisa é a taxa de transação, tá? A mineração, hoje em dia, é uma atividade profissional, tá? Então, os mineradores, de fato, eles têm fazendas ali, data centers gigantes, normalmente em lugares em que o custo de energia é muito baixo, ou que eles têm custo, assim, lugares muito feios, em que o custo de tem um custo de resfriamento, né? Assim, é barato você resfriar, né? Tem na Groenlândia, na Islândia, né? Tem usinas ali de produção de Bitcoin, de mineração de Bitcoin. Então, o custo é exclusivamente assim, uma atividade profissional que tem empresas, como você falou, algumas até listadas em bolsa, buscando a forma mais barata, né, assim, de contratar energia barata, contratar energia renovável, né, que ele consegue adquirir de forma barata e operar com custo baixo para ele ter receita. Tá? E a receita é aquela, são 6,25 bitcoins a cada bloco minerado, a cada 10 minutos. Então, você faz a conta aí, tem muita receita ali para pagar. Tá? Então, essa é a atividade de mineração, é uma indústria. Tá? Assim como a indústria de mineração de ouro é uma indústria. Tá? A taxa de transferência, né, de transação em Bitcoin, ela é variável. Tá? Ela não tem um valor, não é tabelada, você define quanto que você quer pagar, como eu falei. Só que ela é função da oferta e demanda. Se você pagar... se você botar uma taxa muito baixa, pode ser que demore muito, né? Assim, pode ser que demore dias para a sua transação ser finalmente efetivada, porque o minerador, pensa no minerador ali, aquele cara que está recebendo as transações para validar. Qual transação ele vai escolher para validar? Vai escolher as que pagam mais. Então, tem uma fila de transações para serem processadas ali, ele vai pegar aquelas que pagam mais, vai colocar dentro do bloco e vai minerar esse bloco. Tá? Então, se a sua paga menos, você vai ficar lá atrás na fila e vai demorar para chegar lá. Então, ela é simplesmente função de qual a pressa, né? De quão rápido você quer transacionar. A média, se você olhar hoje, né? Eu estou olhando agora o valor médio dessa taxa de transação é $12, tá? Hoje, na rede do Bitcoin. Tá? Então, caramba, $12, pô, realmente não dá para pagar um cafezinho. Mas pensa para o outro lado, você consegue pegar uma barra de ouro e transferir para qualquer lugar do mundo na velocidade da luz, pagando $12. Tá? Então, assim, independente do valor, pode ser um cafezinho
pode ser $1 bilhão, vai custar $12, certo? Em média aí. Então, assim, para valores altos, compensa muito. Quando eu preciso fazer uma transferência de valores altos, quando eu preciso comprar um imóvel, né? Quando eu preciso transferir dinheiro para o exterior, fazer alguma operação grande, é muito melhor pagar $12 imagina, de $1 milhão, né? Do que eu pagar uma taxa variável, que hoje a gente paga o spread lá para fazer câmbio, vou pagar 0,5%, 1% da transação para fazer um câmbio, entendeu? Então, Não, fora essa a diferença. Fora o custo de contrato, que hoje aqui é R$250, R$300 a média de custo de contrato de câmbio que tu faz. Exatamente. Então se tirar só a parte do contrato de câmbio em si, já bate isso. Botar o dólar, se botar 6 pila, pô, dá R$72. Exatamente. Então já é mais vamos pensar barato. como reserva de valor, imagina. Transferência de reserva de valor. Se eu quero transferir uma barra de ouro aqui do Brasil, eu vou mandar lá para a Europa uma barra de ouro. Quanto que eu vou pagar de frete? Sim. Então, não, Bitcoin, e o risco, na fibra ótica e o risco, né, do meio do caminho. O Bitcoin você coloca na fibra ótica, transfere na velocidade da luz e paga $12. Porra, pessoal, vocês têm mais alguma pergunta para fazer para o Samir aí? Na compra, por exemplo, o fundo full Hashdex lá, ele não tem que pagar nada para comprar, não é uma transação, no caso, digamos assim, a compra do Não, nesse caso você não está comprando Bitcoin, você está investindo no fundo e esse fundo compra os Bitcoins, né? A vantagem é que a gente tem um perfeito, mas quando o fundo compra esse Bitcoin, ele paga alguma taxa, alguma coisa assim? O fundo paga taxa de corretagem normalmente para operar lá nas exchanges reguladas lá nos Estados Unidos. Então, ele paga uma taxinha ali de corretagem, tá? E ele paga esses $12 aí para fazer transação. Só que como a gente opera com valores muito altos, né? Porque a gente tem vários investidores, a gente acaba conseguindo fazer isso de forma mais barata para cada um dos investidores. Entendeu? Então a gente consegue armazenar de forma extremamente segura, né, usando o estado da arte ali em tecnologia e segurança, com custodiantes que são regulados, que em cima disso tem até seguro, né? Então se acontecer qualquer coisa lá, tem o segurador vai cobrir ali a perda. E a gente só consegue isso porque a gente está justamente operando um fundo que tem recurso de várias pessoas, né? E considerando esses aspectos aí, você acha que essas corretoras online, essas exchanges online, para o pessoal que está escutando um pouco, qual que é o risco de eu investir em Bitcoin em qualquer uma dessas? Claro que tem exchanges boas, tem as que estão aí para enganar o pessoal, a gente vê outro dia ou outro na TV, eu vi, perdi não sei quanto em Bitcoin, o cara me passou o golpe e tal. Então, que seria um direcionamento para o pessoal, pelo menos entender o que é perigoso ou não. Legal. Então, acho que um ponto a destacar, primeiro, assim, que todo mundo acha que Bitcoin é regulado, né? Regulado, é legal, ilegal. O Bitcoin é legal, tá? O Bitcoin não é regulado porque ele não precisa hoje ser regulado, tá? Significa que não é ilegal você ter Bitcoin, ou transferir Bitcoin, ou comprar Bitcoin, tá? Os lugares onde você compra Bitcoin, principalmente aqui no Brasil, que não existe uma regulamentação específica sobre negócios, né? Sobre a atividade financeira de intermediar Bitcoin, nos Estados Unidos já existem algumas legislações. Existe a BitLicense, lá no estado de Nova York, que regula as entidades que querem fazer intermediação de criptomoedas no estado de Nova York. Tá? Aqui no Brasil não existe essa regra ainda. Tá? Então, você está atuando com entidades não reguladas. Tá? Então, quando você entra no exchange e compra um Bitcoin, tá? É igualzinho você ir numa loja e comprar um ouro. Tá? Você vai lá no Ourives, sei lá qual é o nome do negócio, você vai lá e compra uma barra de ouro. É a mesma coisa. Tá? Não é regulada, a atividade de compra e venda de ouro não é regulada, mas não é proibido, não significa que é proibido. Você tem que tomar muito cuidado aonde você está comprando. Porque se você for lá e o cara te der ouro falso, você vai tomar prejuízo. Então, primeiro, se você quer comprar diretamente com a exchange, entenda muito sobre essa exchange, faça sua pesquisa, né? Assim, faça sua due diligence para entender que aquele lugar é de fato seguro. Se preocupe em como você vai armazenar. Nunca deixe seu criptoativo, seu Bitcoin na exchange, que é igualzinho você ir lá, comprar a barra de ouro e deixar a barra de ouro lá no Ourives, entendeu? Se ele for roubado, se esse cara for desonesto, qualquer coisa acontecer, se tiver um incêndio na loja dele, você vai perder aquela sua barra de ouro. Então, leve para casa, coloque dentro do cofre, né? Então, assim, e fazer isso de forma segura é extremamente complicado. Por isso que a gente na Hashdex assim, optou por dar essa exposição via fundo, porque aí a gente consegue aplicar as melhores práticas, coisas que só realmente investidores milionários conseguiriam fazer para a sua carteira, e a gente consegue oferecer isso para qualquer um a partir de R$500. A gente faz isso de forma extremamente segura. Tá? Então, tem as vantagens: segurança, regulação, né? Você sabe que você está atuando dentro de um ambiente completamente regulado, e a vantagem dessa é que a gente responde para a CVM, a gente responde para o Banco Central,
a gente responde para SEC, que é a CVM lá nos Estados Unidos, porque a gente sabe que lá nos Estados Unidos a brincadeira é outra, né? O negócio é bem mais... se fizer uma besteira lá nos Estados Unidos, você vai preso, né? Isso de fato, né? Lá não tem impunidade. Então, assim, a gente é supervisionado por várias entidades, auditado por auditores, né? Com toda aquela estrutura do mercado financeiro tradicional. Você tem essa segurança, né? Esse selo de que você não está sendo fraudado. Se você for em lugares não regulados, você tem que tomar muito cuidado para não ser fraudado, para não perder aquele ativo. Você tem a segurança, você ganha regulação, você ganha segurança, tributação, então você vai pagar a tributação de fundo multimercado normal. Se você for comprar cripto diretamente, você vai ter que declarar todo o seu cripto para Receita, toda a operação, vai ter que pagar uma tributação diferenciada ali, acaba sendo mais alta do que a tributação de fundo, tá? E a outra é a sucessão, né? Assim, se algo acontecer com você, os seus investimentos via fundo passam para os seus sucessores dentro do inventário normalmente, ali sem você ter que se preocupar. Isso para um investimento que você quer segurar por longo prazo, como a gente recomenda, né? Você vai olhar em 5 anos, 10 anos, se alguma coisa acontecer com você, assim, isso vai para os seus herdeiros normalmente. Se você investir em Bitcoin e armazenar ele, né, de forma segura, você precisa passar para os seus sucessores a instrução, o mapa da mina para recuperar esse Bitcoin, entendeu? Senão ele pode ser perdido para sempre, tá? Então, você tem que ter essa preocupação adicional. Então, assim, como a gente falou, é simples, seguro e regulado, investir via fundo, mas não tem nada errado de você comprar um Bitcoin no exchange, desde que você entenda onde você está se metendo, entenda o que está fazendo e você confie, né, assim, faça a sua análise daquele lugar que você está comprando. Show de bola, cara. Isso eu já adianto, sempre que o mercado anda bem assim desse jeito, foi assim em 2019, está sendo assim agora, surgiu um monte de piramideiros, um monte de gente aplicando golpe do Bitcoin, oferecendo retornos ali. Então já desconfio logo, retorno garantido, vai ganhar 1% ao mês, 2% ao mês, 5% ao mês, garantido. Vai segurar esse ativo por 1, 2 anos. Só te falo daqui a um. Desconfie, faça sua análise, pesquise. Se está fazendo gestão de dinheiro, procure se essa entidade está registrada na CVM como gestor de recursos. Então, essas preocupações que você tem que ter. Assim, quando a esmola é grande, o santo desconfia. Então, tome cuidado. Show de bola. Assim, para a gente finalizar aqui, para não tomar um tempo de quase 6 horas, falei que a gente vai conversando, cara, a gente vai tocando aí às 7 horas. Eu já estou quase ligando para o iFood pedindo um café aqui para a gente já continuar o bate-papo. Mas para quem não entende como funciona o Bitcoin, tu tem uma chave de acesso, a grosso modo, é uma chave, uma senha, tu guarda ela. Eu estava pensando, daqui a pouco a pessoa, o cara tem uma fortuna de Bitcoin, o cara morre, não sei onde é que tá, é quase o filme do Nicolas Cage, aquele além do Tesouro Perdido, achando o mapa e caçando por lá. E de encontro a isso, até antes de começar a pesquisar, teve um cara chamado Stephen Thomas, se não me engano, um programador que mora na Califórnia hoje, na época estava na Suíça. Ele fez um vídeo em 2011, para um dos primeiros investidores de Bitcoin, um vídeo animado explicando o que é Bitcoin. E esse cara deu para ele 7.002 Bitcoins na época. Isso valia $5 cada um. Então, beleza, estava ali. Ele botou essa chave dele numa outra empresa chamada IronK, que é uma empresa que guarda chaves, e tem 10 chances de tirar. Até hoje ele tentou 8, ele não sabe a senha, ele vai perder $220 milhões. Então, assim, cara, a gente usa muita senha no nosso dia a dia, também deve usar, tem um monte de coisa. Hoje a gente tem o celular que guarda muita coisa, que não é seguro, mas beleza, tá ali. E a gente esquece a senha direto. Agora imagina tu deixar um papel, eu nem sei como é que vem esse token específico, acho que é um número em si, tu recebe, tu guardar isso, cara, tu vai esquecer, cara. Assim, então assim, a parte da Hashdex, foi uma ideia visionária, como a própria Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin em si, o grupo do Satoshi, sei lá como é que foi, de uma maneira fácil a gente investir. Porque todo mundo acha, quando fala Bitcoin, não, é fácil, vou investir em Bitcoin, vamos lá, tá tudo certo, entra na corretora. Cara, tem toda uma questão de segurança corporativa por trás. Assim, tendo uma empresa regulada, pode ser que o Bitcoin em si não seja regulado, como tu explicou agora, mas, uma empresa regulada no mercado financeiro. CVM, CVM é bem restrito em vários quesitos, é bem regulamentador, é bem rígida, vamos dizer assim. Lá nos Estados Unidos também, então, cara, a Hashdex, eu acho que foi disruptiva nesse mercado. Queria já estender meu agradecimento já pela oportunidade, cara, foi sensacional. É sempre uma aula quando a gente fala de Bitcoin. Se a gente fosse falar agora aqui, a gente tocava até a noite. Eu acho que pode ser que aconteça isso. Quando voltar voo, se quiser vir para a Floripa, a gente marca uma reunião no nosso escritório, traz os clientes também presencial, cara, porque meu coxinha, eu fiz aí, é bom para caralho, tá? Então, a gente com pastazinho. Samir, muito obrigado pela atenção, cara, foi
de primeira mão, que o Arthur me ligou, já na hora, vamos marcar, vamos fazer. Cara, obrigado pela atenção mesmo. O pessoal do escritório agradece bastante. Vamos publicar já logo em seguidinho agora esse podcast. Já te adicionei nas redes sociais ali. Quem não conhece, Instagram da Hashtags Brasil. Tem também o do Samir para encontrar. Tem o site da Hashtags, que tem um simulador para quem tem curiosidade de ver a questão de simular a carteira, ver quanto é que tá. E se tiver dificuldade, que eu acho que vai ter, chame a Sigla. A gente vai dar o jeito de olhar, ver o perfil de cada um deles. Não é para todo mundo esse mercado, é um mercado que é novo, tem que conhecer os prós e os contras. A gente aqui só falou os prós, tem contras também, tem oscilação de mercado. Então, para quem não conhece ainda, procure um especialista, dá uma conversada sobre isso. Mas, também, obrigado pela oportunidade, as portas são sempre abertas. Eu acho que é um assunto sensacional, uma coisa nova. Muito obrigado mesmo. Legal, obrigado pelo convite, pessoal. Foi um prazer aqui conversar com vocês e, assim, portas abertas aí da Hashtags, se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem convidar a gente novo para esclarecer outros pontos, estamos à disposição, tá bom? Perfeito. Gurizes, valeu, obrigado por mais 1h30 de episódio bônus. Jean, Eber, brigadão. Um abraço para vocês. Valeu, Júnior. Obrigado, Samir. Acho que foi sensacional, assim, os clientes que escutarem vão estar mais atentos a tudo, a essa questão de segurança, e com certeza a gente vai fazer muito negócio aí com a Hashdex e vamos distribuir o fundo deles, assim como a gente já vem fazendo para todos os clientes. Valeu, Samir. Valeu, Jean. Valeu, Júnior. Valeu, Samir. Obrigado aí pela tua atenção, né? Corrobora aí com tudo que o Júnior falou para ti, né? A tua disponibilidade, né, de vir aqui falar, transmitir um pouco da tua experiência, teu conhecimento aqui sobre essa indústria que não para de crescer e está cada vez atraindo mais investidores, né? Perfeito. Galera, brigadão, hein? Um abraço.